falar bastante sobre a autoescola, essa mudança que teve agora na legislação desde de dezembro e agora, até a partir de hoje, talvez vai ter uma mudança muito grande na questão, vamos colocar, da habilitação mais uma vez. Fala comigo, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, o podcast de negócio e pessoas da Pereira Contabilidade e Soluções. Sou Matheus Pereira, empresário contábil, tenho aqui comigo uma Luzinha. Dá um alô pra galera. Olá, pessoal, mais um episódio do Pode Contar, um oferecimento da Facilita Terceirização Financeira, a empresa que te entrega tempo e resultado. E hoje a gente vai ter um papo aqui que vai ser de alto nível com vocês. Galera, é isso daí. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria pedir para você que está em casa, que assiste, que acompanha a gente, que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, no Spotify, ativa o sininho, ativa as notificações. É muito importante para o algoritmo reconhecer que esse vídeo é legal, que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas, levar para mais pessoas que estão em casa. Gente, vamos lá, chega de delongas, vou apresentar os convidados de hoje. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o cara que eu conheço há muitos e muitos anos da minha vida, desde que eu era moleque, que eu era amigo de infância, sou amigo de infância do irmão dele. O cara que foi responsável pelas minhas habilitações no trânsito, percursor aqui em Caxambu, sempre foi referência na região em autoescola. Wagner, seja muito bem-vindo. Mariângela, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Manda um alô pra galera, Wagner. E aí, galera, estamos aqui com o Matheus, com a Malu, agradecendo mais uma vez aí o convite. Vamos falar bastante sobre a autoescola, essa mudança que teve agora na legislação desde de dezembro e agora, até a partir de hoje, talvez vai ter uma mudança muito grande na questão, vamos colocar, da habilitação mais uma vez. E estou junto com a Mariângela para poder me dar um apoio aqui, explicando para vocês aí sobre as mudanças que tiveram. É isso aí, Mariângela, dá um alô para a galera. Olá, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar bastante, tirar todas as dúvidas, né? E entender um pouquinho dessa mudança toda que vem acontecendo no processo. É isso aí, gente. Eu acho que muita gente, assim como eu, tem muita dúvida sobre como que tá, o que mudou, né? Porque muita coisa vai acontecendo no Brasil a todo dia, a todo momento. Mas antes da gente entrar, falar um pouco aí dessas mudanças, dessas coisas, eu queria, assim, pedir para você falar um pouco, se apresentar. Quem é o Wagner, quem é a Mariângela, quem é sobre a autoescola Oca. Fala um pouco para a galera, contextualiza um pouco para quem tá em casa, Wagner. Matheus, eu comecei a trabalhar com autoescola em 96, até comecei com 18 anos. A questão hoje em dia, para você ser instrutor, tem que ter 21 anos, mas na época não tinha essa legislação, então eu tirei carteira e já iniciei numa autoescola que tinha em Caxambu, a autoescola Radar. Uhum. E da Radar depois eu fui para São Lourenço, trabalhei com uma autoescola ITA em São Lourenço. E em 2000 fui convidado a entrar de sociedade com o João Francisco, ele que criou a Oca em 98. Uhum. Né? Em 2000 eu entrei com ele de sócio, em 2001 ele retornou para o Rio de Janeiro, que era do Rio, e aí eu assumi a autoescola e tô até hoje aí com a autoescola Oca. Primeiro começamos subindo para o hospital, foi até quando você tirou a carteira lá, né? Foi. 2002, 2003? Por aí, 2002. Nós ficamos lá até 2010, ficamos lá. Não. Foi até quando? 2006. 2006? 2006. Foi Aí, quando vocês foram construir ali o prédio próprio. Não. Aí a gente foi do lado da delegacia. Embaixo da delegacia mesmo. Ah, é verdade. Aí eu lembro que nós ficamos lá mais 10 anos ali, Uhum. né? E aí sim, fomos para onde é a sede lá agora da autoescola, construímos lá onde é a autoescola. Inauguramos lá em 2014. Então estamos aí com 12 anos de aí sede de sede própria. Legal. E você, Mariângela, conta um pouco pra gente aí do começo. Eu caí meio de paraquedas. A Andréia, que tá com a gente até hoje, ia casar e precisava tirar férias. Aí eu fui cobrir as férias da Andréia. E tá cobrindo até hoje. Até hoje. É o famoso deu provisório certo. definitivo. Né? Exatamente. Isso lá em 2007, então já são quase 20 anos. Sim. E aí eu fui ficando e crescendo junto com a autoescola. Legal. E, cara, porque assim, o que você viu no mercado de autoescola que era diferente dos demais? O que te chamou a atenção Por que você entrou nesse meio da autoescola? Nesse mundo de autoescola? Na época eu até pensava em fazer. Fiz vestibular, não passei, aí pensei em fazer algum cursinho e é aquela história de querer trabalhar. Aí comecei a trabalhar e ali gostei do ramo, essa questão de carro, tanto eu, meu irmão, como você falou, Sim. né?
é interessante e vi, vamos colocar assim, um potencial muito grande na questão da autoescola. É uma satisfação muito grande você ver alguém conquistando o seu sonho, né? Total. Então, desde a hora que a pessoa entra ali, eu falo questão do instrutor, ele chega a ser até quase um psicólogo. Ele ali a pessoa desabafa, a pessoa fica preocupada, vamos colocar aquela questão de medo e como que vai conseguir dirigir, e ele se divide ali com ele essa emoção muito grande de estar aprendendo e tirando a carteira. E aí veio a gente aí. Fiz faculdade, fiz direito, não fiz direito até pela autoescola, né? No sistema antigo, você tinha de ter 2 diretores. Tá? A autoescola ele é assim: um diretor geral, um diretor de ensino, no mínimo 2 instrutores, tem que ter no mínimo 2 carros, no mínimo 2 motos, e das categorias grandes aí, a categoria C, que é caminhão, ou D, que é ônibus, ou E, que é carreta, apenas um veículo. Eu sou geral e a Mariângela era de ensino. Eu falei era porque nessa legislação que mudou, eles cortaram essa questão do diretor. Então hoje não existe Não mais necessariamente essa precisa função de um diretor. Não é obrigatório do mais. diretor. E para ser diretor tinha que ter curso superior. Na época, a faculdade, a Uninco estava aqui até lá na fundação. Aí os cursos eram letras, educação física, o que mais que tinha na época lá? E direito só. E direito. E Não, qualificou muita turismo gente, né? também. Muita gente aqui da nossa época em Caxambu formou Na faculdade. nessa leva que é o Nico ali, Muita né? gente. E Eu vi bons que profissionais, né? eu vi que o Pablo teve Exato, aqui, né? exato. Alguns colegas nossos, o Adilson, o Rodolfo. O pessoal da academia, o Rodrigo ali na academia também, Ziquinho, Bruno, essa galera toda verdade. formou em educação física ali também. Foi legal, foi legal. Você falou num ponto, você tocou na questão de relação instrutor e aluno ali. E eu, como fui aluno ali de você, a gente acaba se desenvolvendo até um carinho pelo instrutor. Porque o cara te ajuda a realizar teu sonho ali, teu objetivo, né? Eu lembro do Galvão que me ensinou Ele também me ensinou. a pilotar moto. Eu nunca tinha ligado uma moto na vida. Eu cheguei lá, o Galvão monta aí. Eu falei, cara, não sei nem como é que é isso aqui não, cara. Liga aí como? Não sei nem como é que liga a moto. O Galvão me ensinou do zero ali e a gente acaba criando uma amizade, um vínculo legal. Né? O Galvão ainda tá com vocês? Tá com a gente ainda. E na época que você fez, acho que não tinha motopista, né? Já tinha motopista? A moto sim, tirei lá em vocês, lá porque na motopista de vocês. Lá. eu imagino que até 2010 ou 15 fazia o exame na rua, seguindo o próprio carro. Acho que até 2010, mais ou menos, acredito. Acho que mais um pouquinho. A nossa pista é desde 2015, antes a gente fazia São Lourenço, da Cristina, então deve ter sido ali 12, 13 mais ou menos. Eu tirei a carteira de moto por aí, 2016, 2015. A gente tem a motopista desde 2015. Mas antes chegou a fazer na pista da Objetiva e em São Lourenço, na motopista que tinha em São Lourenço. Já teve um tempinho Eu antes. comentei sobre isso. E qual a sua opinião sobre a motopista? O que vocês acham? Eu acho assim, a questão dos exames, eles tinham de ser um pouco mais rigorosos. Na questão da moto. Fazer só na motopista, você fica só naquele local fechado. Você não tem vivência de rua, né? Eu vou dar um exemplo do exame de moto. Você faz o exame só de primeira. Então alguém que aprende só na motopista, ele chega ali e treina só de primeira marcha. E o trânsito não é assim. Então eu acho que teria de ser 2 tipos de exame. Primeiro o exame na pista, foi aprovado na pista, aí sim um exame prático na via. Essa questão do exame prático na via, até eu ia comentar sobre isso, que antes não tinha pista, é seguindo um carro. E aí há 20 anos atrás o trânsito já não era como é. A gente mora numa cidade pequena, até que não tem tanto trânsito, mas como que você vai sair com um candidato em Belo Horizonte, você rodando com ele sem ter experiência, né? Então é interessante a questão da motopista, por questão de segurança do próprio candidato que vai rodar na moto, ou instrutor na garupa, porque antigamente era desse jeito, a gente saía nas vias dando aula, e aí tem um freio, mas o freio na moto ele não é tão bom quanto do carro, né? Nessa legislação freio de segurança do instrutor. Tem um freio na moto. Tem na moto? Tem um freio na moto. E até na moto nossa na pista tem, que daí dá para o instrutor do lado e ali ele segura no freio se a pessoa acelerar e tentar, soltou a embreagem e não conseguir parar a moto. Nessa legislação que o governo aí, entrou em dezembro, ele tirou a questão de ser obrigatório os pedais, do comando de freio que a gente chama, freio e embreagem. Essa é uma política totalmente populista demais, e aí criaram o instrutor chamado instrutor autônomo.
E o instrutor autônomo, do jeito que eles fizeram desde o começo, era uma ideia assim, podia ser qualquer pessoa. Antigamente a gente fazia um curso de instrutor, ele era 180 horas para você poder fazer o curso e formar como instrutor. O governo jogou um curso no aplicativo da CNH do Brasil, você entra ali, só passa, vamos colocar as telas, e no final você já vira instrutor, e a ideia seria o quê? Você vai dar aula para um amigo, ou para um primo, ou um pai para um filho, ele forma instrutor, pode colocar uma faixa imantada ali escrito autoescola no próprio Ele carro. não precisa estar vinculado Sem- em nenhuma autoescola, não, CNPJ, licença nenhuma. Nada. Que isso, E cara? sai ensinando teu filho ali. Banalizou totalmente a Banalizou. questão Completamente. do ensino da coisa. E assim, isso foi quando? Foi dezembro? Dezembro. 9 de dezembro de 25 agora que entrou tudo isso em vigor. E é até engraçado que o código é uma lei, né? E o Renan Filho, que era o ministro dos Transportes, ele que veio com essa resolução. E essa resolução modificou totalmente. Até no começo eu comentei aqui sobre que talvez hoje vai ter uma mudança. Foi criada uma comissão dentro da Câmara dos Deputados e vem estudando desde o começo do ano qual vai ser realmente a mudança no código, porque não pode ficar através só de uma resolução. E hoje essa comissão ela tá em Brasília e eles vão ler o relatório do Auro Ribeiro, o deputado federal, do que pode ser mudado ou não daqui para frente uma nova regra. Aí Mas no que tange ao que? tudo em relação à processo. autoescola. Você vai ter Inclusive, essa questão pode ser tipo cancelada, essa que você acabou de falar, do instrutor autônomo. Eles podem rever isso? Pode. Hoje em Minas já tem mais de 1.000 em Minas Gerais. Instrutores autônomos? Instrutores autônomos. Aqui em Caxambu, não sei se você já viu, tem até um carro preto rodando com a faixa branca. Aham, é o primeiro instrutor autônomo aqui em Caxambu. Não sou contra a questão do autônomo, até a política também busca muito esse lado informal. É até engraçado de falar Partido dos Trabalhadores, né? E buscando o lado informal. Que não seria trabalho. Esse dia assim, zero cunho político, mas já que você está falando isso, você já ouviu uma falando assim: o Partido dos Trabalhadores é a favor do fim da escala 6x1. Vamos trabalhar menos. Eu sou o Partido dos Trabalhadores, mas vamos trabalhar menos. Mas enfim, a ideia buscar esse lado do autônomo sem ter regra nenhuma, né? Hoje a gente tem uma CCT que é obrigatório seguir, existe um sindicato patronal, existe um sindicato dos colaboradores e está caminhando, dependendo da situação, para todo mundo virar autônomo. Porque dependendo da legislação que vier, até para mim mesmo não é tão interessante eu ter alguém. manter estrutura, né? Ter alguém contratado. E já robusta tem que você lugares que as pessoas estão fazendo isso. A autoescola está dispensando os instrutores que são registrados e chamando eles para trabalhar como autônomo, prestando serviço para a Aí autoescola. o instrutor cria um MEI e presta serviço, vamos colocar para a E autoescola. aí ele fica sem os direitos, né? Fundo de garantia, Exatamente. seguro-desemprego, essas coisas. Que reduz também o custo da operação de vocês, mas também não dá segurança ali de que o trabalho vocês vão conseguir Não. manter a Segurança, excelência do trabalho, Segurança todo o contexto nenhuma, que eu vocês diria, né? prezam também. E esse lado que eu estou falando só da questão da legislação. Agora, o principal é a questão da segurança. Era o ponto que eu ia chegar. Eu acho que a gente vai ter números sobre essa mudança mais para frente, mais no futuro. Mas para mim é muito claro que isso vai se reverter em mais acidentes de trânsito, verdade, mais vidas em caos. perigo. Porque a gente falava, né? Quando eu fiz autoescola lá, era 15 aulas obrigatórias para B, né? Que é de carro. Aham. 15 aulas obrigatórias, tinha o curso teórico, tinha aquelas coisas, e a gente saía sem estar pronto ainda. Quando eu fiz a prova, era em São Lourenço, ainda não tinha em Caxambu, a gente fazia lá em São Lourenço e o cara de moto ia atrás, o avaliador ia olhando no retrovisor. É isso que eu te falei, da moto seguindo o carro, não era na E motopista. aí a gente, assim, era de Caxambu, foi fazer em São Lourenço, já tinha as mudanças, essa rua é mão única, essa rua é mão dupla, a gente não sabia direito, mas mesmo assim a gente ainda saía cru pro trânsito, pra baliza. Cara, eu tirei a carteira de moto, eu ia encostar, fazer vaga de moto, assim, eu parava no trânsito, eu ralei um pouco com isso. Cara, imagina se você não tiver que fazer isso, se você não tiver Eu aula, ralei bastante nos morros. se você não tiver acompanhamento. Você falou Baixinha, sobre a sem dar questão do pé. processo. O processo ele inicia com o exame médico e o exame psicotécnico. O governo, no lado também populista, acho que eu vou falar muito sobre isso aqui,
o exame em Minas. Cada estado tem um valor em relação ao seu exame médico, né, que é o exame de vista ali, e o exame psicotécnico. O valor em Minas é R$ 232 para cada exame. O governo chegou em dezembro e fez o quê? A partir de 1º de janeiro, o valor vai ser R$ 90. Muito bom para a população, né? Mas Ajuda os demais. custos E os operação, custos? né? Imagina, de uma hora para outra, o governo fala, olha, até 10 funcionários você vai poder cobrar só R$ 150 da empresa. Você consegue Botar sobre preço isso? no salgado do outro, né? Foi isso que Sua coxinha agora custa R$3. Foi isso que aconteceu. E as clínicas passaram uma dificuldade muito grande de não conseguir nem cobrir os custos. E às vezes não querer nem ter profissional que trabalha, né? Através de uma liminar, eles conseguiram voltar o preço e até hoje também, nem até hoje, foi agora sexta-feira passada, o Lula assinou uma lei e nessa lei ele colocando o quê? A questão da carteira renovação automática, não sei se veio falar sobre isso. Bom condutor ali, né? Isso. Do que veio de uma medida provisória, a MP, ela teve assim, a resolução e essa MP. Na MP, eles fizeram o quê? Venceu a carteira renovava automaticamente para mais 10 anos. Sem ação nenhuma. Sem ação nenhuma. E essa renovação foi para todos. Então, até pessoas que já falecidas, a carteira automaticamente virou. Tá? Teve algumas pessoas ligando para mim falando, cara, meu pai aqui já não tem condições de dirigir. Ele viu isso na televisão, aí fez eu baixar no aplicativo a carteira para ele dar uma olhada. A carteira dele renovou e ele agora acha que pode dirigir. Situação difícil. Sim, a pessoa talvez sem condições mesmo de dirigir. Ali, né? Aí da sexta-feira que eu falei agora em relação à questão que o Lula assinou, foi fazendo o quê? Cortando essa renovação automática sem exame nenhum, tem de ter o exame, só que em 2 modalidades, em relação à questão de você pagar a taxa para renovação. Se você pagar a taxa, vem a carteira física. Então você tem a carteira física na mão também. Não pagando taxa, a carteira fica só digital no aplicativo. E hoje, incrível que pareça, tem muita gente que quer a física. Esse pessoal que a carteira renovou automaticamente, tem muita gente que vai na autoescola e fala, mas eu quero a minha física. Aí a gente está pedindo uma segunda via da carteira para poder chegar à carteira física. Me fala um ponto, só uma dúvida que eu tenho também. Se a polícia me parar na rua e eu apresentar a carteira digital do CNH, é aceita? Aceita. Hoje Já ouvi gente falar que não aceita, que tem policial de tal estado que não aceita. Não, aceita. Tem policial e documento que gosta do carro de criar um também aceita? aceita? Aceita, tudo digital. Hoje, na CNH do Brasil ali, você tem o seu veículo, eles têm o acesso também, eles têm Hoje no aplicativo, a pessoa tirou a carteira entrou no sistema, no próprio aplicativo já fala que ele pode dirigir, mesmo sem a carteira ter chego. Hoje, o meu foi no outro dia. Hoje o policial, quando para, ele vai muito pelo CPF. Eu sou habilitado, mas não tô portando aqui a habilitação. Ele digitou o CPF ali no celular dele mesmo, no aplicativo que tem da polícia, ele já vê se ele é habilitado, se está com validade, se não está. Ele digita a placa do seu veículo, ele já vê se o veículo está em condições de rodar ou não. E o que vocês veem de mudança? Vocês que estão aí há quase 30 anos nesse meio, o que vocês veem de mudanças, sejam elas positivas ou negativas, dos dois lados, em todos esses anos que vocês estão trabalhando com habilitação? Fala um pouco também. As negativas são inúmeras, né? Bem maiores que as positivas. A gente viu muita mudança no processo nesse tempo todo, muita coisa assim, modernizou muita coisa. Tecnologia a nosso favor, né? Mas agora com essa questão toda dessas mudanças, é precarização mesmo do processo de habilitação. Isso é muito complicado. Eu acho que desburocratizar é interessante, né? Sim. Tornar a carteira mais acessível é super interessante, mas não da forma como eles vêm fazendo. Não assim, desregradamente, né? Quanto que era, por exemplo, para tirar a carteira? Qual era o valor? Vamos colocar, a gente está aqui em junho do ano passado. Quanto que custava para tirar uma habilitação de carro? Seria o quê? 2.500, né, no valor da habilitação, mais o médico psicotécnico, que é em torno de R$3.000. E hoje, quanto que custa? Hoje depende muito da quantidade de aula, né? O governo jogou, era obrigatório 20 aulas, até quando você tirou, você falou que era questão de 15, né? Eu comentei com você. Em 2002, 2003, 2002. Eu comentei com você aqui sobre a questão do processo e falei só do exame médico psicotécnico. Depois do médico psicotécnico, você começa um curso teórico. Sim. Assim até dezembro.
e era um curso teórico com 45 aulas, né? Você comentou sobre a questão de exames, eu falei que podia ser um pouquinho mais rigoroso. Eu acho que a parte teórica tinha de ser até mais do que 45. E não ficar nessa aquela questão a gente comenta muito assim que o exame era muito do lado quase adestrando a pessoa a tirar a carteira, muito em cima do que vai pedir na prova. Eu acho que podia conversar um pouco mais, um lado mais educativo para evitar os acidentes. Mas ainda tem o teórico hoje? Aham, Ainda né? tem a prova teórica, Tem. igual tinha, ainda tem. Só que nesse formato que está agora, não tem mais a questão de ser obrigatório as aulas. Você pode fazer pelo O candidato aplicativo, vai né? no Fazer pelo aplicativo. Você faz pelo aplicativo, você não precisa estar dentro da Não, autoescola não, para a fazer? prova é Ah, feito, vamos sim. colocar na Ciretran, aqui em Caxambu, tá. na delegacia. Mas o cursinho Mas- pode ser pelo entendi. aplicativo. Mas ele vai ali. E hoje o que acontece na juventude? Do pessoal aí jovem, ele não tem paciência de ficar tentando ler ou entender. Ele pega a telinha dele ali e faz assim, ó. Na hora que deu para ele certificado, ele fala: opa, eu tô Não apto. sabe nem ler uma placa, né? Já É, tô tá apto a fazer a prova resolvido. teórica. A gente tinha um índice de aprovação na teórica entre 80% e 90%. E todo mundo passava pela escola, era obrigatório pela escola. Tinha que colocar até o dedo lá para comprovar que você Sim. estava presente na entrada Isso. e na saída. Né? Hoje a aprovação está em 20%. Que isso, vai. Porque o pessoal Que isso? não tem passado pela autoescola, são poucos que vão até a autoescola, a gente consegue convencê-los a fazer o curso. Aham. E nunca E tem um 45 custo. aulas. Para fazer a prova tem um custo. Tem Tem. que pagar a Tem que inscrição pagar uma ali. taxa do Estado Aham. para poder agendar o exame. São assim, a gente paga, são 3 taxas aí que a gente paga. Uma taxa que é para poder iniciar o processo, uma taxa para fazer a prova teórica e uma taxa do Estado para fazer a prova de direção. Aham. São 3 taxas. E as pessoas estão tentando na sorte. O cara, ele mesmo marca a prova dele pelo aplicativo, a prova teórica, ele chega lá e... Opa, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei. Isso, cara. E tá revertendo um pouquinho o pessoal começar a procurar a gente agora para poder voltar a fazer o curso teórico. E é muito importante a parte da teoria. Claro. No Eu có- lembro que eu aprendi um monte de coisa que eu no nem código. sabia. Claro, É, o e que depois você usa o resto da placa. vida, né? Se você vai para outra cidade, para outro lugar, as coisas, o que vai te direcionar é a placa. São No as placas. código vigente, né, era obrigatório até na pré-escola, na escola fundamental e no ensino médio, ter matéria de trânsito. Uhum. Só que não pegou. Tá na legislação, só que isso não entrou. E é muito importante. Imagina, você já vem desde a pré-escola já aprendendo sobre trânsito, porque a maioria dos acidentes que acontece, acho que quase 99% dos acidentes, é falha humana. Sim, sim. É a questão da imperícia, ou da imprudência, ou de excesso de negligência. confiança, Aham. isso aí. A maioria dos acidentes é por erro ali daquela pecinha entre o volante e o banco. Né? E Mas, se cara, tiver- você não acha que isso pode retroceder? Por que eu tô perguntando isso? Tiveram algumas leis aí no decorrer da vida que entraram e saíram. Extintor, ABC, kit de primeiros socorros, né? A própria placa que agora acho que Mercosul tá voltando, não sei se é verdade, você vai saber dizer melhor que eu. Mas assim, no longo de 20 anos aí o governo sempre instituiu alguma coisa, provavelmente tem algum fim político que alguém devia ser fabricante do extintor ABC lá, ele obrigava todo mundo a comprar, depois cancelava. Mesma coisa com kit de primeiros socorros. Você não acha que isso pode acontecer nessa situação também? Governo, cara, a gente tentou aqui, mas não deu, vamos voltar com a autoescola. Qual a opinião de vocês? O governo ele vai criando regras e mais regras, é exagerada a questão de regras. Você falou em questão de o que vem mudando ao passar do tempo, né? Através de resoluções, aí teve lá o kit de primeiros socorros, como você comentou. Obrigatório, se você não tivesse, era multado. Isso aí. O extintor de incêndio, até um dia, apagava, vamos colocar o fogo. Daqui para frente, agora, ele não paga mais. É perigoso chegar a um ponto de falar assim, não tem condições de um candidato sair dirigindo nas vias públicas sem conhecer como que é dirigir, vamos falar assim, ele ter uma noção de como é a direção de um veículo. Aí criaram uma resolução obrigando a gente a ter um simulador de direção. Na época eu paguei R$40 mil nesse simulador. Era aulas de meia hora e cada meia hora a gente pagava para a empresa, por ter o acesso à empresa, R$10 por aula na época. Uma mina de dinheiro. Né? Entrou, Mas que não servia para absolutamente Não, nada. não. Não simulava em nada a realidade. O software Era o quê? Tipo um videogame assim? Exatamente. É mesmo? Um videogame Chegou a não. pegar isso? 3 Eu lembro telas. que tinha quando eu fui fazer a aula, mas eu não fiz a de carro, né? Eu fiz a de moto. Aí o É, pessoal isso ficou é, lá não de tinha. carro lá e eu O plena software na era moto. tão ruim, cara,
que o aluno ele saía do simulador e saía pisando um alto, ele não conseguia zonzo. Não, o porque- instrutor também, porque tinha que ter um instrutor acompanhando, né? Vertigem, Dava. Às vezes a gente Que ficava isso, ali com o cara. aluno, saía Ainda bem que eu tontinho. não entrei nessa rolê aí. Isso E aí isso daí também caiu, cancelaram depois. Caiu. No governo passado, quando ele entrou, ele derrubou essa resolução. E agora, essa resolução que tá em vigor aí, que é chamada 1020, ela fez muitas mudanças, retrocedendo tudo. É, veio ao passar do tempo, cada vez mais obrigando o candidato realmente a fazer o processo. Era obrigatório as aulas, eu tinha de abrir a aula através de digital. Então você tinha de ir lá, colocar o teu dedo e contar digital, fiscalização sempre em cima, ver se o pessoal não estava colocando o dedo e indo embora sem fazer a aula. Hoje não tem mais isso. Eram 20 aulas obrigatórias, passaram a ser obrigatório 2. Você chega no aplicativo CNH do Brasil, coloca lá 2 aulas, qual o dia que 90%. começou, o dia que terminou, Antes de aperta fazer a registra- aula, você consegue registrar. registrar, Você consegue? Consegue. e já consegue. Nossa. Deixa eu até, como para poder marcar exame, tentar com o processo completo, eu já pego, antes de começar a fazer aula, já registro a aula já, para já deixar pronto já. Então, assim, retrocedeu totalmente. Total. Eu tive que aprender o meu CPF na época. Você tinha que digitar o Eu CPF? tinha que falar 500, se eu tivesse feito 4 aulas no dia, eu tinha que falar as 4 aulas, entrada e saída, entrada. Eu achava isso sensacional, porque isso garante que o aluno tá ali dentro. Né? Que não garante tá a só lisura do assinando e indo processo. embora, tal, não garante que ele tá ali, se ele tá olhando pro teto, é o problema dele. E mas para ele tá abrir aqui as dentro. aulas ainda era assim, instrutor, diretor de ensino junto e o aluno. E tinha que abrir a aula de direção em si, tinha que abrir também, tinha que pôr digital Também, também, né? também. Não era só na teórica, é Não, verdade. também. Isso que eu tô comentando com você. Você tinha de abrir ali com a digital para comprovar que fez as aulas. Voltando ao processo, ao teórico ficou dessa forma. A direção veio essa história de apenas 2 aulas. E com 2 aulas, como que fica essa questão do processo em relação ao valor que você falou? Tem pessoas que não têm quase noção nenhuma de direção e chega e quer fazer 2 aulas. Aí o preço despenca. Só que ele vai lá e não consegue passar Vai gastar mais consegue depois. passar no exame. E o exame para poder... Aí o que o governo fez? Para facilitar, ele tirou várias regras do exame. E regras importantíssimas para a direção. Por exemplo. Baliza. O ministro, ele deu assim várias entrevistas e ele gosta muito também do Instagram, de postar, né? Ele começou a falar que nas cidades maiores não tem mais você estacionar. Você entra no estacionamento. Então, para que fazer uma baliza? Que isso, cara. Então, ele foi lá e fez o quê? Cortou a baliza. Ele falou, hoje quase ninguém anda com carro manual, só automático. Então, para que fazer rampa se o carro automático, você tira o pé do freio, já passa para o acelerador? E são coisas que impactam diretamente na segurança. Sim. Cara, uma rampa, se você não controla o carro na rampa, ele vai descer e vai bater no carro de trás. Se você vai estacionar e fazer uma vaga, você não tem condição, você bate nos carros que estão estacionados. Ele pensa só no mundinho pequeno, sem ver o restante, né? Aqui a gente nós só baixar uma vaga. Nós colocamos o carro automático e pode fazer também na moto automática. Então, colocamos a motinha, uma Elite lá na pista e a procura não está sendo tão grande. A gente até explica para o candidato que é bem mais fácil para poder dirigir e ele fica meio perdido se ele vai ou não vai, ou ele comenta, se eu tirar a carteira no automático, mas depois vou dirigir um manual de que forma. Prefere fazer Então, manual. indo pro manual. Aham. Aí, Ainda tem essa condição, então, né? Se eu tirar no automático, eu só posso dirigir automático pior depois. que não. Não? Não existe diferenciação. na regra que está agora, não. Mas eu acredito que nessa mudança que vai vir, vai ter 2 tipos de categoria B, que é a de carro. Se você tirou no automático, você pode dirigir automático. Se dirigiu o manual, aí pode ser tanto manual quanto automático. Da forma do jeito que é hoje. Diferente, né? Se você aprende só automático, você vai apanhar no manual. Você não vai conseguir fazer uma rampa, você não vai ter controle de embreagem, você vai dar uma apanhada, realmente. Voltando no exame. Marcha ré para quê? Tirou a marcha pra trás, né? Não, tirou Só a pra marcha, frente. tirou a marcha ré, tirou a rampa, Eu tirei a habilitação na época errada, né? tirou a baliza, né? E o que ele fez também mudando para ter aprovação. Não podia perder mais que 3 pontos perdidos. Vamos dar um exemplo. Não ligar uma seta e perdia 3. Se você deixou o carro morrer, né? O carro apagou, perdia 2 pontos. Então ali já deu 5, estaria reprovado. Eles fizeram o quê? Aumentaram para 10 e tiraram faltas eliminatórias.
Um exemplo, você passar uma parada obrigatória, nas cidades maiores aí avançar um semáforo, né, era reprovado. Nessa legislação não tem reprovação. Ou seja, você só não é aprovado se Não você pode tiver um morrer ataque dentro dentro do carro, morrer mesmo. Exatamente. Se chegar vivo no final, não matar ninguém. Você tá aprovado. Cara, que absurdo, cara. Que É absurdo. muito absurdo. É um negócio. Você falando parece que não dá pra acreditar, né? Não Eu dá. que tô, a gente tá ali convivendo Parece com que é isso, piada. E a conversando com gente os que grupos. viveu essa outra época, né, de 20 anos pra cá, de aprender a dirigir com todo o negócio, cara. E mesmo assim você vê que fazia sentido aquele negócio, pra você sair apto pra, cara, garantir a sua segurança e a do próximo. A pessoa hoje em dia, ela, cara, isso daí, o carro é uma sentença de morte, dependendo desse jeito. Né? O número de acidentes é muito grande no Brasil. E tende a aumentar, Wagner. É o que eu tava falando, a gente só vai saber o reflexo dessa legislação daqui a alguns anos. Que Mas é assim, comparar 6 números. meses dessa nova lei já tem um reflexo É isso que eu queria saber, já Ele tem? Já tem. Ele não é ainda tão grande, mas já tem um reflexo ruim Mas bem tudo- expressivo. Tipo, hoje em dia já não dá certo, imagina essa outra geração que vai vir. Cara, absurdo, vai dar medo cara. sair na Isso eu não rua, sabia né? que era Eu já nesse fico assim, nível. gente, Tirou totalmente a questão das regras, da forma, do jeito que era cobrado. Voltando à história de eu falar de ser muito adestrado, né? A questão do exame, também sou contra isso, porque, pelo menos aqui em Caxambu, o exame era feito ali perto da rodoviária. Então era assim: primeira fase, a baliza. Então você Se você reprovou na ali, baliza. você já sai chorando. Eu sou contra ser rigoroso demais na baliza. Nós tivemos Dá pra tentar de novo, né? nós tivemos uma época aqui que a baliza era assim: ó, você ia entrar com o carro na vaga, entre os cones, você não podia parar com o carro. Se parasse com o carro, você tinha de voltar e iniciar novamente. Então, acho que é sem necessidade isso. Quem que não faz uma baliza que você para o carro, chega para frente, chega para trás, né? A regra era, se você entrou e não conseguiu fazer, você não podia fazer a manobra dentro da vaga. Hoje não, que hoje nem tem mais baliza, mas antes poderia. A questão da seta. Você ligou a seta para a direita para poder fazer a baliza. Tinha que estar com a seta ligada o tempo inteiro até chegar na vaga. Então desligava, você ficava igualzinho louco tentando Você não voltar. sabe se dá certo, se você mexe na marcha, você vai pra frente. Então, isso é sem necessidade. Né? Eu acho que é obrigatório ter a baliza, sim. Até lá atrás a baliza era feita nos próprios carros. Então, talvez pode ser que a gente volte a fazer isso parando na lateral de um carro. Não precisa nem ter um carro atrás, mas pelo menos poder fazer a manobra. A gente tem candidato hoje, quando ele termina o exame, ele termina um pouco longe da calçada, aí o examinador pede para ele encostar um pouco mais. Ele não sabe para que lado que ele vira o volante. Né? E como ele não fez aula, não tem como ele entrar num carro da autoescola com 2 aulas e o instrutor fazer um milagre ali de passar todas as regras que ele vai ter de fazer no exame, ensinar ele a dar marcha ré, ensinar ele a encostar com 2 aulas. Eu já achava pouco 20. Para quem nunca dirigiu. Tem gente que tem facilidade e 20 vai ser muito, Pega vai fácil, ser não, mas né? tem gente que é pouco realmente. Mas olha, 20 aulas do jeito que era antes. Vamos supor que ninguém sabe dirigir nada, versus nada. Porque tem muitos pais que não gostam de começar a ensinar o filho, mesmo na cidade sendo pequena, você podendo ir para uma estrada de terra e tentar começar a ensinar, mas tem gente que não faz isso. Aí ele não tem noção nenhuma mesmo. Em menos de 24 horas, que as aulas são de 50 minutos cada aula, em menos de 24 horas eu faço um condutor para dirigir para qualquer lugar do Brasil. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Por que o governo não faz isso com os pilotos de avião? Porque a história toda foi em relação à questão do financeiro, que o financeiro era muito caro. Né? Vamos supor que de uma hora para outra ele vira e fala assim: a partir de agora você pode fazer no celular a parte teórica de pilotar um avião. Pois é, depois você... E me fala uma coisa, você falou de avião, pensei aqui, e o ônibus, cara? É a mesma questão também? Ele não tem a quantidade de aulas obrigatórias? Diminuiu. Eram 20, hoje você pode a partir de 10. Uhum. Diminuiu um pouco. O que também, para um veículo de grande porte, um ônibus ou uma carreta, 10 aulas é muito pouco, né? Exato, exatamente. E você levar 50 vidas ali dentro, né, em 10 aulas. E cortou também a questão da baliza, que tinha também no ônibus fazer a baliza, a rampa para poder fazer. A rampa é importantíssimo. Importantíssimo. Não tem como Importantíssimo. Alguém tirou a carteira e ele conseguia sair para dirigir sem ter noção de como parar numa subida e arrancar. Ainda mais em Caxambu. Todo lugar que você vai tem morro. Tem morro, E vocês ali, atende para todas as categorias. A, B, C, D. Nós não temos a C, que é de caminhão. A C é de caminhão, vocês não têm. A gente tem a A, que é para moto, a gente tem a motopista também em Caxambu, a B, né? A categoria D, que é para ônibus, e a categoria E. A categoria E é o quê? Carrinho. A carreta. Carreta. A carreta.
A gente tem aqui a matriz em Caxambu, tem uma filial em Baipendi, outra filial em Airoca, em Seritinga e em Cruzília. Então temos aí. Região toda aqui, então. Aham. Bacana, cara. Bacana. História de empreendedorismo legal ali. E começou com a portinha ali pra Portinha cima da pequena. academia ali, né? Passamos altos e baixos. Na época da delegacia, criaram uma legislação que tinha de ter o AVCB, né? Auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, né? E aí nós começamos a procurar algum local em Caxambu e não achava lugar nenhum que tinha o AVCB. E na delegacia nós começamos a fazer uma reforma na delegacia, porque a gente ficava embaixo e eles olham o prédio. Então ali são várias lojas ali embaixo da O delegacia. edifício inteiro tem que Então ter nós começamos AVCB. compramos extintor e colocamos guarda-corpo corrimão, né, na escada, guarda-corpo na parte de cima da delegacia. Não tinha hidrante, instalamos o hidrante e não conseguimos ser aprovado lá na delegacia para poder trabalhar com a autoescola ali. E aí, por esse motivo, aí começamos a correr atrás para achar um local para poder comprar um terreno e construir a autoescola. A ideia é comprar um local já pronto e só levar a autoescola mesmo. Mas onde a gente conseguia procurar e olhar, não achava um ponto grande, né? Que também tinha uma estrutura, né, a questão da autoescola. Recepção, são 2 banheiros, sendo um com acessibilidade para deficiente físico, que daí tem de ser um banheiro maior. As 2 salas para o diretor-geral e diretor de ensino. Uma sala teórica, no mínimo, com 24, cursinho, né? 24 metros quadrados. Então, tem de ser uma estrutura um pouco maior, né? Nessa legislação, qualquer espaço até um espacinho de precisa mais nada. Nada disso. 2 por 2, você coloca uma recepçãozinha, um banheirinho, do jeito que está nessa regra agora, sem credenciar ninguém. Por que falando sem credenciar ninguém? Porque o Estado não teve uma legislação para que lado que vai, porque veio da União. Aí o governo que nós estamos aí, que criou tudo isso, e passando por cima dos estados, né? Porque a gente vem assim, Senatran, que é o órgão nacional, e aí vem o Detran nos estados, e aqui para nós em Caxambu a Ciretran. Só que a União já passou direto por cima de tudo, do estado e da Ciretran, jogando direto para o aplicativo, para o cidadão ali ele acessar e fazer através do GovBR ali, provavelmente. Fazendo um processo com essa facilidade total na ideia desse ano, que é um ano político, né? Pseudo-facilidade. Nesse ano político aí, tentando mostrar que é um governo muito bom, que ajuda as pessoas. Eu posso falar que... Tá preocupado. Eu posso falar que na eleição passada era prometendo a picanha, né? E nessa eleição agora prometendo a carteira de graça. É isso aí, cara. Complicado. E, cara, das que você tem aqui no sul de Minas, o que você vê de diferença para cada cidade? Você consegue identificar? As aprovações são feitas, tipo, as provas são todas aqui em Caxambu, todas feitas então aqui vocês em Caxambu. centralizam aqui. Sim. E os cursos? O cursinho também é centralizado aqui ou não? Cada unidade tem o seu cursinho na sua cidade. Vocês só trazem para cá para o exame? A gente tem aqui, o exame é feito toda quinta-feira, na delegacia aqui. Então, a gente tem uma revisão aqui em Caxambu, que aí vem todas as unidades fazer a revisão junto aqui para a prova escrita, mas cada loja tem o seu curso teórico, o seu instrutor, e é muito particular a situação de cada um, né? Por exemplo, as cidades como Airoca, Seritinga, tem uma área rural muito grande, então as pessoas têm, às vezes, um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de estudo. Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Suas particularidades, sim. né? E o que te motivou aí levando para os outros municípios, assim, cara? Já tinha outras autoescolas ou você foi na raça abrindo? Não, nós ficamos até um bom tempo, tanto em Caxambu, em Baipendi, só tinha gente mesmo trabalhando. A ideia é de tentar ajudar a população, né? Facilitar o pessoal para eles, ficar mais né? fácil. Nós trabalhamos uma época que a gente ia até a cidade, aí olhava, vamos colocar um local na escola, até em Airoca, era no centro cultural lá em Airoca, em Alagoas, a gente ia na casa paroquial lá em Alagoa, e veio uma legislação que era proibido você sair da onde está a sede. E na época até veio uma fiscalização de Belo Horizonte para Caxambu, uma cidade aqui tão pequenininha, com 20 mil habitantes aí. A fiscalização veio porque a gente estava rodando nas cidades.
E de lá para cá, aí só poderia ir até a cidade se tivesse a sede. E aí nós fomos. Teve que abrir Teve de abrir Aí a veio a sede. primeira filial, que foi a Euroaca. A Euroaca, em Foi a primeira 2010. delas. A Aí primeira depois foi em vocês 2010. foram Aerox, Baipendi, Seritinga, Baipendi Baipendi. 2013, aí depois veio Seritinga e Cruzilha. Veio. Cruzilha é a mais nova. Cruzilha a gente abriu ano Antes, para passado. abrir a autoescola, você precisava de alguma certificação. Não sei, tô te perguntando. Hoje em dia, igual pelo que vocês falaram, qualquer um abre. Qualquer leigo, se quiser falar assim, cara, tem uma autoescola, ele consegue fazer. Hoje. O sistema antes ele tinha um edital, aí quando saía esse edital, pedindo a documentação, você montava até uma pasta e encaminhava essa pasta para Belo Horizonte. E no dia da abertura das pastas, aí você ia até o local e ali eles iam conferindo para poder ver aquele que está com a documentação tudo correta e tinha um desempate lá em relação se tivesse alguma concorrência. Assim, até nós abrimos em Baipendi. Na primeira vez tentamos abrir em Cruzilhas, nós ficamos perdendo para uma autoescola que estava tentando abrir lá e eles conseguiram abrir. E existia uma legislação que ela era assim, ó, até 30 mil eleitores poderia ter 2 CFCs. Até na época a gente tinha a Autoescola Oca e a Objetiva na época. Acima de 30 mil eleitores que poderia abrir a terceira. Até em São Lourenço já tinha acima de 30 mil e tinha 3 lá em São Lourenço. E no governo, até do governo do Lula mesmo, cortou essa legislação que existia em outros estados também. Ele é uma regra, até um decreto do estado, mas teve essa ajuda também do partido aí do PT em relação a isso, de acabar com a questão dessa regra de ter esse... Não era vamos colocar quase um monopólio, mas de ter poucos CFCs dentro de uma cidade. Porque se tiver muito, e agora como formal, como autônomo, fica, vamos colocar assim, o que eu posso falar para vocês? Sem ter qualidade. Total, também acho. Porque o que acontece? Você quer abraçar de qualquer jeito. Não, e dificulta para o órgão fiscalizador também, para garantir um serviço de qualidade. Uma coisa é ele fiscalizar 1, 2 autoescolas ali para garantir que elas estão formando condutores capacitados. Outra coisa é ele fiscalizar 20, aí o que ele faz? Libera os 20, aí não fiscaliza ninguém. Aumenta o buraco da peneira e passa todo mundo. E assim, levando para um outro lado. Eu, por exemplo, quando foi até que a gente brincou aqui, meu primeiro salário foi de vocês. Eu acho que, assim, a questão de tirar a habilitação, vamos dizer assim, é o primeiro sonho de todo mundo, né? Vou sair, vou trabalhar, mas eu quero tirar a habilitação. Eu vou procurar um emprego porque eu quero a habilitação. Hoje é necessidade, né? Acaba assim. E como é para vocês saber que vocês fazem parte de um momento, de uma realização, de um sonho? E como é esse dia a dia dentro da autoescola para vocês? É bem gratificante, porque você vê a emoção do aluno quando ele chega aqui, foi aprovado, chorando, vem abraçar a gente, traz presente. Eu acho legal que de vez em quando chega assim, com a carinha meio assim, com a mãozinha para trás, quando vê tem sacolinha de presente para as meninas ali na frente que atendem, para os instrutores, e é muito gratificante você saber que você fez parte da história. Leva um bolo para poder cantar um parabéns ali que deu certo. É o que eu falei, a gente cria um carinho pelos instrutores. Cria amizade, a gente tem muito aluno que já passou, já tirou carro, já tirou moto, e vai lá tomar café com a gente, vai lá para conversar com a gente, é muito interessante. E assim, às vezes a gente, de repente, pode até olhar com um olhar mais de empreendedor, mas para quem está tirando, é sonho. Eles dedicam ali tempo, paciência. Tem gente que fala assim, gente, eu não posso fazer mais nada porque eu tô tirando a carteira, eu preciso só fazer isso. Então, assim, você vê a emoção, a dedicação que a pessoa coloca naquilo ali, e quando dá certo, você vê aquilo dar certo, é muito legal, é muito gratificante. Nessa mudança, até que vai ser talvez votado hoje, eles estão querendo também tirar a habilitação a partir dos 16 anos de idade. Então é um projeto aí que talvez... Qual que é a sua opinião? Eu acho bem interessante. Como não vai ter como... Na nossa época, o William com 14 anos já é de mobilete. Para educação física. Eu esperei isso nos 16. Hoje a questão da procura, Malu, ela não está tão grande.
até que para nós no interior ela acontece um pouco, mas nas capitais não tem acontecido muito, né? Os jovens de 18 anos hoje querem andar de Uber. Essa Não geração hoje, Tá mudando um pouco tá isso, mudando né? bastante. essa geração hoje que o cara quer ficar só no celular, ele já não tem tanto interesse em questão de dirigir. É uma satisfação muito Eu grande. sinto que eu sou Nossa, livre. Cara, eu É, entrei pois na é. escola com 17, quando, com você lá. Eu falei, Wagner, eu tenho 17, eu já quero fazer tudo pra quando eu fizer 18 eu tirar. E foi isso, eu fiz 18 num dia, na mesma semana eu dá fiz uma 17. liberdade muito grande, Muito, né? É bom demais. Mas nas capitais tem acontecido muito isso. O jovem ali, ele quer chamar o Uber, que é tudo mais fácil, mais rápido, né? Até para a questão do estacionar, que nós falamos que nas capitais aí sim realmente É é mais difícil de difícil. estacionar. Então, diminuiu muito. Só que em contrapartida, hoje é uma necessidade, como eu falei. Qualquer trabalho que você for entrar aí, a maioria dos trabalhos pede que você tenha habilitação. Sim. Então, ele pede porque você precisa sair para um local para, né, para poder resolver alguma coisa. Cara, e autonomia, né? Te dá autonomia pra você fazer o que você quiser, o ir e Independência, vir, né? né? Exatamente. Independência. Mas o que você falou faz sentido mesmo, cara. Eu vejo, às vezes, as pessoas não querem nem ter carro, né? Uhum. Muita gente teve um período aí que eu tinha até alguns amigos que falavam, não, hoje em dia não vale mais a pena ter carro, é alugar. Vou alugar o carro, fazer um contrato de aluguel por um ano. E aí depois foi caindo pro Uber. Eu tenho amigos de cidade grande mesmo que a galera não opta por não ter carro, Só só anda de andar Uber. de Uber realmente. Uhum. E cara, me fala um negócio, dentro da autoescola ali, a gente olhando pro negócio agora em si. Você é uma empresa, como qualquer outra empresa, né? Tem colaboradores, tem. Como que você garante a qualificação dos profissionais, dos professores? Porque quem está na ponta são eles, né? São Eles que eles. lidam diretamente ali com o aluno. E aí você vai para o lado humano da coisa. Porque às vezes o cara não está bem, ele dá uma patada no aluno, ele tem que ter um senso de como ensinar. Uma coisa é você saber para você, outra coisa é você saber passar. O professor, o instrutor, ele tem que ter esse conhecimento. Como que vocês atuam nesse lado ali para qualificar o pessoal? Conversando muito, sempre na conversa. A gente tem uma equipe muito boa, equipe que já está com a gente já há bastante tempo. Já sabe como é que funciona, né? Já sabe como é que funciona. E a gente sempre procura pegar os mais velhos para passar a experiência para os mais novos. Então, por exemplo, os instrutores mais antigos vão treinando e qualquer dúvida que eles têm, olha, conversa com o instrutor tal, ele já tem bastante experiência. A gente tenta trabalhar todo mundo muito junto, conversando o tempo todo, né? Dá um puxãozinho de orelha, chama atenção se tiver alguma coisa assim, passando um pouquinho. Mas a gente tem uma equipe muito legal. Sim. E é o tempo todo no diálogo, conversando. E tem muita gente, Maria Ângela, que aparece assim, querendo começar, querendo ser instrutor. Tem sim. O tempo todo. Hoje, pelo menos em nossa cidade aqui, o Caxambu, a procura de trabalho tá difícil, né? Quase você não encontra. Então o pessoal tenta buscar uma nova profissão, né? E aí a gente tem bastante pessoas que procuram, né? Antes tinha o curso, do curso aí tinha um estágio pelo menos eram 20 horas esse estágio, é onde a gente conhecia as pessoas no estágio ali e do jeito que você falou até da Malu, né? Ela veio para poder conversar, e vocês ficaram 2 Fazer a horas batendo um entrevista, papo e falou, olha, exatamente. essa Até hoje aqui, essa eu vou segurar aqui, não sai, Já né? tem o olho ali, já sabe qual que dá fit com o negócio. Eu tenho ali comigo na autoescola, a André, que tá na recepção ali, ela tá comigo desde 2000, tem 26 anos com a gente. E ela é uma pessoa que a pessoa chega ali, ela abraça a forma do jeito dela conversar, né? A gente brinca ali que até você tem de ver os dois lados da moeda, né? Você tem de ver o lado financeiro. E com a Andréia, você pergunta, e a pessoa pagou? Ah, eu esqueci de dar uma olhada nisso. Mas depois eu vejo. a gente tem os dois lados. Eu brinco que tem, né, as duas cabines de atendimento. Uma é atendimento, a outra é casa de caridade. Então a gente tem os dois, né? Faz parte, Faz né? parte, tem Faz os dois parte. lados. Mas a lado da André é muito importante porque essa recepção ela é muito É o importante. lado Com humano. De certeza, ser acolhido ali, a forma de abraçar certeza. a pessoa. E a gente tem uma premissa lá de ser família. A gente fala que é a família Oca. Então, em tudo que a gente vai fazer é a família Oca. E a gente
faz isso mesmo como família. É cultura, né? E é Cultura, aquilo, né? voltando ao início, vocês estão realizando sonhos. Então, Sim. tem que ser. A pessoa até chegar a vocês, pode ter certeza que para ela chegar no balcão para falar com o André, para falar com vocês, ela matutou isso na cabeça, ela pensou isso muito tempo. Ela fez conta, ela abdicou de gastos. Vai além do financeiro, não é o valor de uma carteira ou o valor de uma aula, é o valor de um sonho. E geralmente a carteira está atrelada a um próximo passo, Sim. que é comprar uma moto, que é comprar um carro. Geralmente é o início de um sonho maior. E às vezes nem é isso. A gente já teve alguns alunos, até com um pouco mais de idade, que já falou pra gente assim, eu não quero dirigir, eu só quero ter a carteira. Meu sonho é ter a carteira. E tirou. Que legal. Nós tivemos assim, algumas situações aí que é engraçadas. O pai ia com o filho de 18 anos, aí senta para poder fazer a matrícula. Qual é o seu nome? O pai responde. Nem quando você vai no médico, eu vou levar minha esposa. Comprovante de residência. Aí o filho já olha pro pai. Né? E o pai depois fazer o quê? Ele entrar em contato com a autoescola. Meu filho tá aí? Ele tá indo na autoescola? Ele tá frequentando as aulas? O pai que queria que eu... O pai que quer, é o sonho do pai, na verdade. Né? O pai quer muito porque sabe que é muito importante. E falando em relação do pessoal que mudou muito essa questão da cabeça do aprender, a dirigir, né? O pai ele tá forçando e a pessoa depois ganha uma liberdade muito grande. É importante demais a questão da habilitação. Total, com certeza. Assim, eu sempre enxerguei a habilitação como, cara, uma mudança de fase na vida. Vou fazer 18 anos para tirar carteira. Era isso, quando tava moleque ali com 15, 16 anos. Pô, não vejo a hora de fazer 18 anos para tirar carteira. Porque era isso, era uma mudança de fase, mudava o jogo. Pô, vou pegar o carro do meu pai, vou sair aqui no final de semana, vou com meus amigos para não sei na onde. Né? Era essa mudança de jogo que tinha ali, cara. E essa questão da escolha do instrutor, né? Aí eu até comentei em relação a esse estágio. Hoje tem um instrutor conhecido aí nas redes sociais como o instrutor miojo. Entra no aplicativo, ele passa lá a tela, chega no final, ele está certificado como instrutor. 3 minutos. Né? 3 minutos ali. Mais ou menos isso. E já virou instrutor. E como será isso lá na frente? Né? Se ele não tem uma didática, se ele não fez um estágio. Então isso aí preocupa demais a gente. E como nós falamos isso sobre a questão do instrutor, ele abraçar demais ali o candidato. A gente tem uma equipe lá muito boa. Falei da Andréia, aí do esposo da Andréia, o Valtinho, tá com a gente também lá desde 2001, 2002, mais ou menos, quando o Valtinho entrou com a gente. O Valtinho trabalhou comigo nessa autoescola Radar, na época era até num Fusquinha, e depois ele foi para Belo Horizonte. Ele trabalhou um tempo em Belo Horizonte com a autoescola. Quando ele voltou, aí ele entrou lá com a gente, tá até hoje. O Reinaldo tá desde 2008. O Galvão desde 2008. Então a gente tem uma turminha ali das antigas. Já vem com a gente há muito tempo. E esse pessoal já é assim, cabeça de instrutor aqui em Caxambu, né? Eles já são top ali há muitos anos que eles são muito bons. E é legal que assim, vem o pai e fala assim... o Valtinho tá dando aula, tá com vocês, o Galvão tá com vocês. Eu tirei carteira com ele, quero que meu filho tire também. Legal, é legal. Que legal. E o que é a maior bizarrice que você já viu nos exames? Deve ter muita coisa, né, cara? O que é a maior bizarrice que você já viu lá, velho? Não sei se pode contar, né? Pode contar? Sem nomes pode. Em off. O candidato entrar no carro, o examinador falar pra ele assim... pode sair bem devagar, tá? Descer do carro. Eu não posso ser examinado. Pode iniciar o exame e o cara tentando sair com o carro sem ligar o carro. Tão nervoso que fica, né? Mas às vezes até de falta de conhecimento. E teve uma aluna uma vez que foi fazer a primeira aula e eu tava na recepção, no balcão. Aí ela conversou com o instrutor e tal, na hora de sair, ela voltou. Ela voltou, olhou pra mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quando eu colocar a chave no contato, ele já sai andando? Mas a pessoa não tem conhecimento. Foi igual eu falei pro Galvão, cara, como é que liga isso aqui? Tem pedal? Ainda tem o pedal, não existe pedal mais não, eles já estão no botãozinho aqui. Mas é isso, cara, eu imagino que assim, nas provas deve ter mais
coisa ainda durante, porque as pessoas ficam muito nervosas. Sim. Quando eu fui fazer, eu fiquei tão nervoso, cara, lá em São Lourenço, que o instrutor foi muito sangue bom. Ele falou, cara, vou ligar o rádio aqui, que eu tô vendo que você tá nervoso aí, que você tá tenso. Aí ligou o rádio, musiquinha tocando, fiz lá, tal, passei. Mas, cara, a hora que parei o carro, eu tava ali meio que estado de choque. A minha perna então fazia você foi assim, ó. aprovado. A gente fica nervoso, né, cara? Fica nervoso no negócio. Voltando à história dos 16 anos que eu comentei, né? Na legislação, a ideia é fazer o quê? Que está sendo um projeto, se for votado. Ele tem de dirigir com alguém habilitado do lado. Então, Sempre, Aham. sempre. E só pode dirigir. Acho que eles querem colocar um horário em questão de direção. Tá? De Vamos supor, 6 à meia-noite? de 6 até meia-noite e sempre com um habilitado. Chegou aos 18 anos, ele já recebe Só a CNH pode dirigir definitiva. 6 à meia-noite? É, É. tem um horário Por quê? específico. Não tem Porque ninguém, tá a não. rua tá mais vazia? Seria por que isso? Não, de 6 da Não, manhã. da manhã Ah, até de 6 da meia-noite. manhã. Não pode Não é de de madrugada, não, madrugada. de Eu 6 da também manhã. De 6 da tarde à meia-noite. Não, de Entendi. 6 da manhã. Entendi. Até meia-noite e sempre conduzido com alguém que seja habilitado do lado. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, que eu sempre tive essa dúvida. E com relação à estrada? A autoescola nunca se falou em ensino para Foi estrada? até pra que eu comentei no começo de ser um pouco rigoroso, tanto na motopista e nas aulas de carro também. Ter dois tipos de exame. Um exame primeiro dentro da via pública e depois você sair na rodovia. A gente tem bastante aluno que passa com a gente, depois que tirou a carteira, ir para a autoescola e pegar algumas aulas de rodovia. Então a gente Isso é sai, totalmente diferente, né? Você tá em alta a velocidade. gente sai com um candidato aqui e vai até São Lourenço, Uhum. ou alguém que é de Cruzília tirou carteira com a gente e quer aprender a fazer esse caminho de Caxambu até Cruzília. Ele é muito importante para você ter noção de como curvar, a Exato. questão de como frear. Exatamente, reduzir no carro manual. antes da Chegar curva. finalmente na quinta. Então vocês têm esse serviço também de, se a pessoa quer fazer a aula, quer fazer qualquer Tem. coisa, independente de habilitação ou não, vocês ensinam. Aham. Alguém que tirou a carteira e ficou muito tempo sem dirigir e tá com um Tá pouco de precisando medo fazer uma de dirigir. reciclagem, Aham. algo assim. A gente faz as primeiras aulas no carro da autoescola, por ter o duplo comando. E se quiser fazer aula até no carro particular, né? Carro dela, para Aham. já se familiarizar ali. Legal. Porque tem gente que tira a carteira em algum carro da autoescola, vamos supor, tira no Mob ou no Op, e depois fala assim, ó, só sei dirigir esse Aí carro. compra um. Cheguei lá em casa, fui sair no carro de casa, não consegui nem sair do lugar. Porque acostumou com a questão do... Exato, do a altura da carro. embreagem. E as muda coisas. tudo. Eu não sabia que vocês tinham bastante. esse tipo de serviço também, não, de ensinar sem ser relacionado à habilitação. E tem procura, Mariângela? Como é que Tem é? muita, tanto carro quanto moto. Pessoas que tiram carteira e depois têm um certo medo de dirigir ou que realmente ficou muito tempo parado. Na moto, aí o Galvão, ele vai acompanhando a pessoa na garupa, porque daí tem um freio, sai nas vias, para daí sim aprender a trocar as marchas, né? Desenvolver a moto Para mesmo, desenvolver né? a moto. E depois que a pessoa ganha uma certa habilidade, aí ele vai numa moto e a pessoa vai acompanhando ele. E ali ele... Eu fiz esse processo. para Falei poder assim, parar meu em Deus, uns tem mais locais. marcha aqui. Cara, e a título de modelo de negócio, cara, eu vou perguntar de uma outra área. Por exemplo, a autoescola sempre foi obrigatório, você tinha aquele negócio. Até o meu caso, usei o exemplo de vocês um dia dentro do escritório, numa reunião com o pessoal. A contabilidade é obrigatória, né? Ela é obrigatória para a empresa terceiriza para a gente, que é o escritório contábil. E, cara, falando que é verdade, a maior parte das empresas só tem porque é obrigatório. Porque ainda mais aquela contabilidade antiga, tradicional, que não gera valor para o cliente e tal. E eu venho percebendo um movimento com reforma tributária, com a própria declaração de imposto de renda, que já esse ano já estava bem consolidada, pré-preenchida, e com a reforma vai entrar a declaração pré-assistida para as empresas também, onde isso daí já vai vir pronto do governo, só para a gente validar. E esse dia eu falei isso na reunião com a galera, eu falei, cara, se a contabilidade deixar de ser obrigatória, se o governo já... Todo mundo está sujeito a isso, né? E aí a gente conversando, qual que seria a nossa vertente, para onde nós iríamos? Eu falei, cara, eu acho que eu iria para a vertente de gestão, de consultividade, de ensinar o empresário, de educação do empresário, para esse lado, para fazer o cara ganhar dinheiro, que é o lado que a gente já foca mais hoje mesmo. O que você, como dono de autoescola, 30 anos, vocês à frente de autoescola ali há 30 anos, você vê como saída caso aconteça de essa lei não voltar e se flexibilizar cada vez mais ainda,
Para onde seria a saída da autoescola, do modelo de negócio da autoescola? O que viraria isso? É uma pergunta bem, bem Você interessante. já pensou sobre isso? Já. Já pensaram sobre? Tem passado pensando Bastante. bastante. Nos últimos dias. Tá tirando Nos o sono. últimos Por isso que você parou com o esporte, né, Wagner? Eu tenho pensado bastante sobre isso. A questão da autoescola, ela vai continuar de qualquer forma. A pessoa precisa aprender a Total, dirigir concordo. como qualquer escola. Concordo. Né? Mesmo não sendo obrigatório, Aham. é necessário. Concordo. E tem muitas pessoas ainda que têm a questão do bom senso de entender que é importante a questão do aprendizado, tanto a parte teórica quanto a prática. Vai diminuir, e a questão hoje, onde todo mundo pensa em questão de cortar custo, né? Como de falar a questão de trabalhar com pessoas só de prestação de serviço, entrar para a questão de logística, que eu acho bem, bem interessante, que está caminhando hoje, né? Em que Eu sentido? posso falar assim, a questão do... Vamos dar um exemplo do Mercado Livre. Hoje as lojas físicas, né? Elas estão diminuindo demais. Demais. O cara chega deitado na cama, ele olha lá, eu quero isso, amanhã, na hora do almoço, está chegando a mercadoria para ele. Então, acho que o lado... Como a gente trabalha com essa área de veículos, continuar seguindo esse ritmo aí. Então, indo para a questão de logística, em questão de transporte, ou vendendo algum tipo de produto através, vamos colocar, de aplicativos e fazendo essa questão de transporte. Do instrutor autônomo, alugando o veículo para um instrutor, também existe essa possibilidade. A questão de trabalhar com a questão da parte teórica, tentando entrar nas escolas, que eu Era acredito... o ponto que eu ia falar agora. Eu ia pôr esse ponto aqui na mesa. Eu De fazer acredito uma educação lá na base Sim. da conscientização, na Eu verdade. acredito muito que a legislação agora vai obrigar mesmo as escolas vir desde a pré-escola já com esse tipo de ensino. Então, trabalhar com os professores da escola, ou a gente fazendo um trabalho uns projetos mais Projetos dentro da escola. da escola. O mês de maio sempre foi um mês chamado Maio Amarelo. Maio Amarelo, e na parte do trânsito. Como essa loucura do governo aí foi um maio preto, né? Até postamos bastante sobre essa questão do maio preto, porque vai acontecer de o pessoal chegar e dar um basta nisso. Até pelos acidentes de trânsito que eu estou falando para vocês, porque não tem como brincar. Não tem como. E é um programa totalmente político, dá para perceber isso. Cara, Que ele vai contra toda a regra de bom senso da segurança nacional, da segurança pública, né? Chegou a questão de colocar preço na empresa de alguém, cara. Não há lógica o governo federal virar e a partir de hoje você vai vender o teu produto, né, a sua prestação de serviço, portanto. A menos que ele fosse custear a diferença. Exatamente. Se ele vai subsidiar a subsidiado, diferença, né? aí ok. Exatamente. Mesma coisa é a carteira. O governo veio com a propaganda de que a carteira era de graça, gratuita. Nunca existiu isso. Nunca Você retirou sempre uma teve que pagar taxa. a taxa, né? Sim, O sim. governo, a taxa dele, ele não deixa de cobrar, né? Não, e o governo nunca deu nenhum incentivo para a Aham. autoescola para poder fazer isso. Pode existir um projeto social. E existe, né? Criar o projeto social, só que o governo ele não entrou com o lado financeiro. E como que era esse projeto social? Através do SET Senat, em várias cidades tem ele monta, vamos colocar, quem vai ser as pessoas que vão ser contempladas com esse projeto. Então a pessoa entra lá no site do SET Senat, faz a inscrição, eles analisam se a pessoa realmente contempla todos os itens lá para poder realmente ganhar essa carteira de habilitação, e faz uma parceria, no caso a gente era autoescola, viramos centro de formação de condutores, né? E agora todo mundo só fala a palavra aí autoescola novamente. E nesse projeto está querendo trocar agora o nome e não chamar autoescola, vai chamar ensino de trânsito, alguma coisa assim que eles estão querendo. Meu Deus. Cara, mas assim, eu vejo muito, tipo, a malha rodoviária no Brasil, ela só cresce, caminhão, essas coisas. Existe a possibilidade de dar um foco nessa qualificação de caminhoneiros? Também muito interessante essa questão dos caminhoneiros. Hoje a procura é muito grande nas empresas, que acaba não achando, vamos colocar... Exatamente. Eu vejo os clientes nossos que são da área de transporte ali, a maior dificuldade, a maior dor dele é a mão de obra qualificada, é o motorista. É o motorista. É o motorista. E isso tem procura, Wagner? Aqui, o que vocês acham? Tem? Tem bastante. Tem bastante, Tem sim. bastante a procura. E Aí seria a C ou a E? Ah, é. A E. do ônibus, a categoria D, Uhum. né? E a categoria E, até
Hoje o sistema ele é assim, você tem que ter 2 anos de B de carro Para você estar para chegar até a D. E tirando a D, que é de ônibus, pelo menos 1 ano para tirar a E. Então eu não posso ir direto para E, por exemplo, não tem Não. nada. Então ele vai ter que passar pela B de qualquer forma, vai ter que ficar um tempo ainda na C, É. na D, para depois ir pra E. Nessa legislação que estava, eles estavam com ideia de mudar. Na resolução saiu que ia mudar e podia tirar direto. E qual a sua opinião? Só que não entrou em vigor porque não é assim a União consegue já fazer direto. Até essa questão do instrutor autônomo, ele só consegue trabalhar com o aluno inicial. O que é o aluno inicial? Aquele que não tem carteira nenhuma e vai tirar a carteira. Você tirou a carteira de moto, vai fazer a de carro, é chamado de adição, vou adicionar a categoria B. Aí o autônomo autônomo já não consegue. A mudança, Bom, que pelo menos dá uma mini limitada na É. a mudança de categoria. Você É. tem uma categoria B e vai mudar para a categoria C ou D. Também não consegue trabalhar. Eu acho que tem de ter os períodos nas categorias. Você acha importante? Para ganhar antes de prática. chegar na- É. Mas Eu- mesmo sendo diferente, porque dirigir um ônibus deve ser totalmente diferente de dirigir um carro. Mas você ganha a questão da habilidade no veículo Da e, percepção de espaço. e o também, mais né? importante é essa dinâmica de espaço nas vias. Eu sofro até hoje. É. Se eu tô na moto, se eu pego o carro, meu Deus, esse negócio não cabe. Mas na própria moto, no começo você acha que a moto é muito pesada. Você vai pilotar ela ali, você tá duro em cima da moto. Com o passar do tempo, ela fica levinha, que você vai ganhando habilidade, vai perdendo o Você ganha medo. confiança, né? O pessoal comenta Por assim. que não ir atrás? Vou jogando ideia, minha cabeça não para, então vou jogando ideia. Por que não ir atrás de umas empresas, principalmente transportadora, e tentar fechar parcerias com ele para qualificar a mão de obra deles? Que é a maior dor dos caras, cara. A gente tem feito isso. Fizemos agora a última vez, fizemos até um curso falando sobre trânsito e buscando, vamos colocar, conscientizar Talvez se você conseguisse fazer um banco de dados de motoristas para você os disponibilizar para as motoristas empresas. na Granja Iana, aqui em Itamonte. O pessoal acolheu a gente lá, o pessoal, gente boa demais, né? Como que é o rapaz gerente? O Marcos recebeu a gente lá e a turma fizeram 2 turmas com mais ou menos 30 primeiros. Mais ou menos isso, Então foi Só bem que é um projeto interessante. de longo prazo, pelo que eu estou entendendo. Você não consegue, por exemplo, o Matheus está lá, não tem carteira, trabalha na Grangiana, mas o dono da Grangiana vê no Matheus a possibilidade de me levar 1 hora para caminhoneiro. E eu tenho esse sonho. É um projeto de longo prazo, porque eu tenho que ter 2 anos. E é assim que acontece lá. Ele estava comentando com a gente lá. A pessoa entra e ali ele é um ajudante dentro do caminhão para entrega. Quando vê ele Dá pra habilita. criar um negócio aí pra vocês, cara. Dá pra pensar alguma coisa, como se fosse vinculado ao RH, sabe? O RH vai ver quem tem possibilidade de se tornar caminhoneiro, vai jogar pra autoescola, a autoescola vai fazer o trabalho ali durante o tempo. Hoje a gente tem, assim, o acesso por quem tira a carteira. O próprio funcionário que vem tirar carteira com a gente já passa para o outro amigo, tanto da Iana quanto da Mantiqueira, e a gente tem muita gente de lá que vem tirar carteira, categoria D, e é com a gente porque, meu amigo tirou aqui, eu tirei aqui, então pedi para o meu funcionário vir. Hoje E é uma dor muito grande, eu vejo que os donos das empresas, os nossos clientes, cara, que trabalham, que tem transporte próprio dos produtos, os donos que estão no caminhão. E eu falo, cara, isso não existe, você tem que estar vendendo, você tem que estar abrindo comércio, você tem que estar cuidando do seu negócio, você não tem que estar no caminhão. Só que ele fala, Matheus, eu não acho quem vai, cara, eu não acho pessoas qualificadas para entrar. Eu vejo um business aí, vai, eu vou cobrar uma parceria disso aí, a canelinha. Mas, cara, se você chegar no RH da empresa e fizer uma parceria ali com eles, cara, vamos fazer um trabalho de longo prazo, pensando aqui para você. Porque é a maior dor, o maior gargalo. Vamos pensar nisso aqui, você quer resolver isso com quanto tempo? Daqui 3 anos? Então tem que começar hoje, porque a galera tem que ter tempo de carteira. Uma mudança muito grande que teve o passar do tempo aí é a questão da mão de obra, né, cara? A mão de obra hoje tá difícil você encontrar alguém. E tá em todas as áreas. Você está falando do lado do motorista, mas hoje mesmo, se você for tentar trabalhar com alguém para trabalhar um serviço mais braçal, né? É difícil você encontrar. Total. E não quero puxar toda hora para a política, mas a política tem atrapalhado demais. O pessoal ele quer viver da renda da renda que o governo passa e tem tido dificuldade de a gente achar pessoas querendo realmente trabalhar. Na área de motoristas de veículo grande, o que acontece muito, o trânsito hoje está muito pesado, né? O lado financeiro, aí pelo governo cobrar taxas e mais taxas e mais taxas, muito imposto. Né?
E aí o pessoal tem fugido um pouco, vamos colocar, dessa área. Parece que a gente hoje já começa a aprender desde o começo da vida a ter um negócio mais muito tranquilo, né, cara? Até quando você me chamou para vir aqui às 19 horas, né? Aí eu falei, nossa, depois do trabalho, ficar. Aí você falou assim, vou ficar até talvez até 9 horas da noite. Hoje você já não encontra muita gente querendo correr atrás dessa forma, né? Sim, sim, com Então certeza. eu acho que teria de ter até no começo de um curso teórico ali e explicar que existe a possibilidade para ir para esse lado, né? Se está difícil tirar a categoria B para dirigir um carro, a categoria A, D, A, C já tem uma dificuldade muito grande das pessoas quererem ir A para esse procura lado. maior é a B? A B. E tem de iniciar com ela, né? Não posso, não tem como você já começar direto na D. Não, não posso iniciar na A? Pode, Não, pode. tanto Ou A A ou ou B. B, as duas, ou pode até tirar as duas juntas. Ah, pode? Pode. O A único maior problema procura de vocês é A e B. é A e B. Qual que é maior, A ou B? Hoje tem bastante A. Depende, é isso que eu ia falar. Depende um pouco também do local, da cidade, por exemplo. Baipendi é uma cidade que tem uma zona rural muito grande. É. E todo mundo anda de moto. Então, Baipendi, a procura por moto é imensa. Cruzília já não tem uma procura tão grande assim por moto. Depende muito do É local. regional, né? É. Regional. E a moto é uma porta de entrada também, porque ela é mais acessível, né? Sim. É o mesmo valor para tirar carteira de carro e de moto? E é o mesmo valor. É. A moto ela é muito interessante porque você consegue andar no trânsito com muita facilidade. Você gosta de moto? Eu gosto. Seu irmão era apaixonado em moto a vida inteira. Ele vai muito pra Cruzília e sempre tá indo de moto. A moto é tudo mais rápido. A economia é muito bom, né? A questão de economia. Já caiu? Eu? Não, graças a Deus. Nosso não. amigo Rodrigo, o grande Rodrigo, que Deus o tenha, ele falava assim, tem dois tipos de motoqueiro no mundo, os que já caíram e os que ainda vão cair. Levei isso pra vida, né? Uma hora vai cair realmente, não tem jeito. Inclusive, quando eu entrei no escritório, você tinha acabado de Tinha, cheguei tudo Esse ralado. cara tá todo machucado, ele me explicando as coisas todo machucado. Eu falei assim, Aquele tombinho bobo não tem como escapar, né? Eu falo que pra alguém aprender a andar de moto, ele tem de pelo menos deitar a moto umas 2, 3 Já vezes. caiu, Malu? Que eu falo assim, Já caiu? já caí, já atropelei os outros. Só ou de ótimo, parar a pelo- moto e acabar esquecendo que você não abriu o descanso, na hora que você vai descer ela tá com o descanso. Ou você vai tentar virar dentro de uma subida e aí não dá pé pra você virar a moto. Exatamente. Esse tombinho, ele é Esse, normal. assim, ele É. Faz parte. concluiu Uma com esse. queimadinha na perna também Isso aqui. é para Eu poder tenho um uma, kit completo. é uma tatuagem ali pra falar assim, agora sim eu sou um marca registrada, motociclista. habilitado, tá habilitado. Quando eu comprei a moto, eu falei, Matheus, comprei a moto. Pelo amor de Deus, você não vai cair, não sei o quê. Não passei um mês aqui. Ô, Matheus, eu caí. Lembra, Malu, quando a gente foi fazer essa entrevista lá a primeira vez, lá, depois a gente conversando, eu falei, cara, qual que é o seu sonho? Aí ela falou pra mim assim, meu sonho é tirar carteira, ter minha moto. Quero ter minha moto. E eu ficava brincando com ela, falava, Malu, já tô vendo a placa da sua moto, cara, mentaliza, vem comigo a placa da sua moto. Aí um dia ela me ligou, lembra aquela placa da minha moto que você tava falando? Uhum. Comprei. Eu falei, pô, que maneiro, que bom, cara. Ah, só pra eu bater aqui, pra ver Jogar como no foi. bicho. Só pra eu ver se tá batendo certinho. E acabou que a placa da moto hoje é o final da placa do teu carro. É. A mesma coisa. E, cara, é muito legal você trabalhar com realização de sonhos, assim, né? Literalmente é realização de sonhos do negócio. E aí você vem a vida inteira, 30 anos trabalhando com isso. Aí do nada o governo chega e fala, cara, esquece tudo que você Joga um fazia. balde de água fria e de uma forma assim, sem responsabilidade nenhuma. E sem ouvir, né, Vale? Totalmente, assim, é isso e pronto, né? Não teve um Não, sem ouvir conselho. ninguém, Exato. sem o mínimo de cuidado com o próprio candidato que vai tirar a habilitação, né? Eu acho que é um descaso até com ele mesmo. Com certeza. É uma forma, cara, uma displicência com a segurança pública. É o que eu vejo, cara. Você vê tanta gente fazendo cada atrocidade no trânsito. Cara, São Lourenço, eu moro lá, você tava lá também. Você vê, o trânsito em São Lourenço é pior Nossa, é do que aqui em caótico. Caxambu. É caótico, é mais carro, é mais gente. Aham. Então você vê cada atrocidade, cada coisa, e as pessoas hoje em dia, elas estão muito... Ah, sou eu e não importa. Cara, eu vejo gente parar no meio da rua, liga o pisca-alerta, sai, Nem liga. vai lá no barzinho, Todos- deixa o carro ali, cara. Todos com muita pressa, então um tentando meio que quase passar por Eu cima tenho medo do de andar de outro. moto, São Lourenço. Eu não vou. Né? Saída de escola, você vê que é um caos saída de escola, todo mundo quer parar na faixa A dupla gente- e pegar o Sem outro. A gente Seta, mora em sem cidades nada, turísticas, tanto nossa. São Lourenço quanto Caxambu. Aí o turista que vem, ele chega aqui, ele acha que não é que
meio dono da cidade, mas ele quer tanta paz. E ele chega, acha que ele pode acha fazer que qualquer ele coisa. pode parar o carro em qualquer lugar, ele pode descer do carro e deixar o carro lá atravessado na via, né? E Sai isso aí atravessando faixa, não olha nem não, é só vai, só vai. Eu vejo muito isso caminhão de entrega aqui em Caxambu também, ali em cima, ali na travessa, ali, aquela rua que o trânsito dá uma agarrada, às vezes para um caminhão, ou seja, eu tava ali, tinha uma fila absurda, e aí cidade pequena assim, daí os 5 carros, a galera já começa a buzinar, né? Sai pra ver o que Você já que fica é. curioso pra ver o que tá Aí acontecendo, tinha um né? cara, um caminhão com uma entrega ali, o cara fechou, parou no meio da rua, saiu, pegou o documento, começou a olhar a nota fiscal, procurando, e cara, aquela fila formando atrás dele ali, tá nem aí pra nada. hoje tem as motinhas elétricas aí, né? Entrou Isso aí, demais. precisa de habilitação? Tá para ter uma regra em relação de como vai ficar ela. Noção, né? Do jeito que está, as motinhas até 32 km por hora que consegue desenvolver, ela não precisa de habilitação. Mas é Mas importante. precisa de capacete, de proteção, é obrigatório? A regra que veio é que não precisa usar o capacete, só que ele é muito importante, né? E tá para poder sair também nesse novo Código de Trânsito Brasileiro, que tá para ser votado aí, uma legislação para poder dividir isso, porque tem crianças aí com 13, 12 anos andando nessa motinha e não sei se vocês já foram em cidades maiores, o Rio de Janeiro. Você vê eles atravessando rolando calçada, muito em qualquer, acidente. em mesmo? qualquer Lá tem lugar. muito aham. acidente. Eu tive no Rio de Janeiro agora no feriado, eles não andam na rua, eles só andam na calçada e só sem capacete. Com essas motinhas, né? Com essas Como se motinhas. fosse aqueles patinetes mesmo. Né? Exatamente. Agora aqui não, aqui os policiais já cobram mais a questão do capacete, né? Uhum. Eles Eu sinto funcionam que aqui de é uma um forma pouco mais diferente. rigoroso. É. Quando a gente Menos terra de ninguém, né? aqui A, é le- um a pouco legislação mais que tem rigoroso. hoje, ela tinha só assim, através ciclomotor, até 50 cilindradas, e aí tinha uma carteira aí Versão, chamada né? ACC, Autorização para Condução de Ciclomotores, e depois já a CNH na categoria A. Né? E como é tudo muito novo, não tem. Aí sim a gente tem uma resolução especificando como que ficaria essa condução desse veículo. Só que até agora ela não saiu, foi estudado, não entrou ainda em vigor uma legislação em Como relação a sempre, isso. as coisas acontecem primeiro para depois eles organizarem. Né? Ainda existe mobilete, o pessoal ainda tem, É só questão do modelo diferente, né? mas ainda se fabrica aquelas mobiletes das antigas. Não fabrica, não. Aí- Motorzinho 2 tempos? Eu na dois autoescola, tempos. 2 tempos. Na É, autoescola, doideira, né? nessa autoescola da Essas Radar que eu trabalhei lá Motorzinho 2 em tempos. 96, Só olha que eu ia pra autoescola pra dar aula, eu ia no mobilete. Ia no mobilete, parava no mobilete, O entrava William no tinha uma no vermelha, carro, né? aham. A gente ia pra educação física. Deixa eu andar aí, William, deixa eu andar aí. A gente ia revezando na garupa ali da mobilete. E a mobilete não era obrigatório carteira também, não. Né? Não era obrigatório, não. Tinha a Jog, aquela. Aí depois teve a época daquelas motinhas, Jog, Honda Dream, que também não era obrigatório. Aí da Dream, aí veio essas motos agora que eu falei da questão da Elite, que é uma moto da Honda. É uma moto muito fácil de andar. A PCX, não sei se você conhece ela. Até minhas meninas estão fazendo faculdade em Alfenas e elas têm uma lá para poder rodar. É econômico demais, roda aí 35, 40 km com 1 litro de... Guarda muita coisa embaixo do banco. Guarda ali, muita né? coisa. Pra mulher é importante. E o trânsito, como está muito bolsas, parado, essas coisas. você vem passando as laterais e fica muito mais fácil para poder conduzir. É interessante essa motinha. Hoje a gente tem ela na motopista, essa Elite. Fica fácil para tirar a carteira, né? Eu garanto aí, tanto na Elite, né, e no carro automático, que eles não vão morrer, não vão apagar. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Aquela pisadinha errada ali. Ups. E fica muito fácil, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade nessa questão de soltar a embreagem. Tanto na moto, através da embreagem na moto ali, ou do carro, né, no pé, até controlar a embreagem para soltá-la devagar. E isso muda realmente de um carro para outro, de uma moto para outra, que tem a A altura dela, altura da né? embreagem. E no carro automático ali é só acelerar e frear. Qual que mesma o coisa que na você gosta mais, cara? Automático ou manual? O que vocês preferem? Automático. Pois é, não tem como. Não, Gosto, não Eu, tem. eu gosto gosto bom não retrocede. né? Não dá. Tem Eu como. gosto dos dois. Aí eu vou dar um exemplo de onde que eu gosto. Aqui em Caxambu eu ando muito na TR4, ela é manual, e eu escolhi manual. A TR4 ela é um câmbio de 4 marchas, então você trabalha com o automático, trabalha muito preso, aquele barulho do motor muito alto. Então eu acho Verdade. interessante a troca Reduzida, né? de marcha. Aí eu saio e vou em Belo Horizonte, ou vamos supor no Rio. Tudo parado, São Paulo.
Aí o automático te ajuda demais. Você andou, Cansa menos, né? você não precisa ficar aquele negócio, troca a marcha e volta e para, e pisa em embreagem. Que mais que É. eu tô? Cansa menos. Eu imagino que daqui mais uns 15 anos você não vai encontrar mais fabricação de carro manual. E aí vai acabando os A carros. autoescola tem carro elétrico, e essa questão do carro elétrico? Estamos caminhando para comprar um carro elétrico. Como o automático, não percebemos assim, a procura muito grande no automático, eu estou um pouco preocupado em relação ao elétrico. Porque, não sei se vocês já andaram no elétrico, ele não tem barulho. Você entra no carro. Esse é um dos pontos. Eu pego o carro, eu preciso ouvir o barulho. A Desliga única, tudo. mas a única hora que você sabe se ele tá ligado ou não tá ligado é se o painel tá aceso. Acendeu uma luzinha no painel, né? Você sabe que ele tá ligado. O câmbio, né, do elétrico. Ele é um botãozinho que assim que você coloca ele para cima, ele vai para frente, você coloca ele para trás, ele dá marcha ré. Mas é interessante a questão da economia, E né? você acha que consolida? Acho que sim, né? Não volta mais não, né? Eu tô pensando muito no Dolphin, né? No BYD. BYD do... O BYD tá em alta, Tá, né? Você tá vê em vários alta. modelos da BYD aí também, tá em Pensando alta. bastante Belo aí. Horizonte já tem muita autoescola utilizando carro elétrico. Já E tem assim, eu acho que Autoescola. também vai É. pelo perfil da cidade. Aqui em Caxambu a gente tem pouquíssimos, assim, você Sim. consegue contar. Então, pensando em público-alvo... Você já mandou andando na motinha elétrica? Não, Aquele entendimento. não. Compensa, Você só acelera não? ali É, sem eu barulho acho que ainda é nenhum. A muito gente tem novo. uma Pra Suzuki cá ainda é muito novo. e ela é fortinha, Mas é arranca bem. E tomada autonomia. para carregar? Pode ser qualquer tomada. 110 ou 220. Chegou à noite, você coloca Quanto ali, tempo no outro de dia, carga umas 4, 5 horas. e autonomia? Roda aí pelo menos uma base de uns 70, 80 quilômetros, roda tranquilo. Dá pra Legal, rodar aí cara. uns 2 dias com a bateria da motinha na Suzuki. Legal, cara. Dura mais que Legal. meu celular. Pois é. Adulta. E é meio que um caminho sem volta, né? O automobilismo tá meio que convergindo para esse lado do elétrico, Tá. de economia, de menos poluição, essas coisas todas aí. Uhum. Cara, muito bom, Maria Ângela. Continuaria horas aqui conversando com vocês. Muito bom, tirei várias dúvidas. Eu sou um cara curioso por natureza. Se deixar perguntar, meu amigo. Acho que eu tava esperando por esse momento, eu só ainda não tinha ido lá, porque Eu vou fico trabalhar. aqui perguntando 2 horas, tirando dúvida aqui, ainda mais relembrando as histórias das antigas aí, coisa. E, cara, como a gente falou, tirar a carteira é um sonho de todo mundo. Vocês fizeram parte desse sonho meu lá atrás, e quando eu tinha 18 anos, depois da moto. E eu vejo que vocês em Caxambu, não só em Caxambu, na região, qualquer lugar que a gente passa que tem a Oca, igual vocês falaram, a Aeroca, vai pedir, vocês fizeram parte da vida de muita gente, cara. Vocês podem ter certeza disso. Hoje o nosso sistema de gerenciamento, a gente está com 26 mil cadastros, né? Que isso. Cara, que População ele de fica Caxambu, todo mundo ali, Aham, né? registra todo mundo. Ele fica... Que você vai cadastrando, Aham. então ali hoje ele tem... Pô, 26 mil vidas diretas impactadas. Que Uma passaram cidade, por cara. ali. Ué, uma cidade, cara, sensacional. A gente falando nesse cadastro, né? Até o governo vem buscando aí um número muito grande e que as pessoas tiraram carteira depois que entrou essa nova legislação, como se todo mundo procurasse a questão dessa carteira. Só que ele fez um sistema que todo mundo que vai mexer com a carteira hoje, ele é obrigado a passar pelo aplicativo. Então, vamos dar um exemplo lá. Eu preciso de uma licença chamada licença de aprendizagem. Eu só tiro essa licença de aprendizagem através, vamos colocar, do aplicativo. Então, ele busca, vamos colocar um número aí meio fictício, porque a pessoa talvez queria procurar só a autoescola e aí teve de passar pelo aplicativo. Então, talvez quando você vê que aumentou um número muito grande da procura de condutores aí para tirar a carteira. Porque gira tudo pelo aplicativo. É aquela questão dos Mas números, na Oca né? não, os 26 mil são reais. São lá dentro, Não, né? Que real. passaram lá dentro. Eu acredito E que... teve algum período sem sistema? Não. Que ainda tinha, não, sempre Não, teve a gente sistema. sempre trabalhou Aham. gerenciamento. E eu acredito que ultrapassa os 30 mil. Vou dar um exemplo por que isso. A gente tem pessoas lá que o cara foi lá e tirou a categoria B, foi a de carro a primeira, ele voltou, tirou a categoria A, Então não Foi tem depois outro ele veio e cadastro, tirou... né? ele não tem um outro É, cadastro. é. Ele está dentro daquele mesmo cadastro. Legal. Ele tirou a D e depois agora está tirando o avanço para a E.
Renovação, se você for lá e mexer com a renovação com a gente, seu cadastro está lá. É o mesmo, né? É o mesmo. São 26 mil cadastros. Cadastros. Né? Não 26 mil certificações, né? Habilitações. Habilitações. Né? Então, ele ultrapassa os 30 mil aí. Cara, tem vida impactada aí. Tem vida impactada aí. Muita coisa, cara. Muita coisa. A gente tem o curso teórico lá na autoescola e tem voltado um pouco. Eu até comentei sobre o índice de aprovação no teórico, que caiu aí para 20, 25%. A prática está até o contrário. A gente tinha 30% de aprovação na prática, agora está 80, 85% por causa dessa facilidade. No teórico, como a gente tem um instrutor aqui em Caxambu, é o Marquinho é um instrutor top. A gente faz uma revisão aí lá com ele na quinta-feira, que toda quinta-feira tem prova teórica. A partir das 13 horas até a hora da prova, que é 17, então lá para 16h30 ele termina. Ainda tem um cafezão no final. Termina e ajuda demais, vamos colocar na aprovação. Em Aeroca a gente tem o Rodrigo trabalha na parte teórica lá e é ótimo. Bem entendi. E em Aeroca a gente tem o Douglas, né? Também muito top o Douglas. É o Douglas. E em Cruzeiro a gente tem o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique essa semana foi surpreendido aí, sentiu uma dor no abdômen, correu para o hospital e teve que fazer uma cirurgia, mas graças a Deus ele tá super bem. Né? Todo mundo fala. Mas graças a Deus ele tá bem. Cara, tava pensando aqui, mais uma das ideias que fica vindo na minha cabeça. Faz sentido vocês, assim, a gente tá em Baipendi, Aeroca, Alagoa, que são cidades que tem muita estrada de terra. Por que não fazer uns cursos assim? Esse final de semana a gente vai fazer um mutirão, um curso de estrada de terra. Faz sentido fazer uns cursos assim aleatórios para você gerar outras fontes de renda que não seja só para quem quer certificar? Porque, cara, dirigir em estrada de terra é totalmente diferente de dirigir. Nunca pensamos. É interessante essa aí. Fazer uma clínica de baliza. Você é ruim de baliza? Vem fazer um sábado com a gente a clínica de baliza e juntar a galera para fazer só uma aula de baliza. Eu vou. Interessante. Gostei da ideia. Que a gente pode trabalhar a dificuldade. Dois tópicos aí interessantes. Você dirigir estrada de terra, mas, cara, porque a gente sabe até sério, você não pode reduzir na subida, você tem que estar ali e tal, cara, fazer umas turmas específicas pontuais de estrada de terra, clínica de baliza, clínica de embreagem, de controle de embreagem, porque aí você foge um pouco do governo e você cria um outro mercado que é realmente de qualificar quem quer ser qualificado. Acho que tem um negocinho aí também, dá pra trabalhar. Gostei da ideia, Matheus. Eu falo que as minhas ideias vão vindo, eu vou jogando na mesa. Assim. Esse horário ele pensa melhor. Agora na hora, são 3 horários, cara, à noite, na hora do banho e a hora que eu tô indo pra São Lourenço no final do dia, que aí a cabeça já tá a mil, eu desligo o som ali e vou matutando e vou gravando áudio. E vou recebendo os áudios. Eu tava pensando aqui, eu acho que dá pra gente fazer isso porque é a hora que eu tenho sossego, cara. Geralmente você tá no trabalho, você só reage. As coisas vão acontecendo, você tem que reagir. Quando você está na paz, no sossego, você tem tempo de pensar e não só de reagir. Aí vai vir as ideias, né? É igual de madrugada, né? Com tudo isso a gente não dorme direito, então chega de madrugada a gente resolve a vida. Exatamente. Eu abro o chat GPT de madrugada e começo a conversar com ele, escrever roteiro, escrever não sei o quê. Minha mulher acorda e fala, Matheus, vai dormir, cara. Eu, não, tá de boa, olha o relógio, eu me... E aí você desliga, você não dorme, porque a cabeça tá a cabeça não para. Cabeça a mil, sem fio, o braço baixo do travesseiro. Aí é onde veio o que a gente tava falando antes. Vou lá embaixo na cozinha tomar água, comer alguma coisa pra ver se melhora. Aí você começa a comer a porcariada. E é o futuro, né? O chat, hoje você vai tudo ali, já monta o texto, né? Ele tem uma certa implicância com o meu chat. Poxa vida. Eu não vivo sem mais nada. Eu juro pra você que ele adianta muitas coisas. Eu já leio um texto dela e já falo, foi chat. Eu falei, o que você mandou lá no questionário? Na hora que eu li, eu falei assim, opa! Certo que ele tira um pouco da gente essa questão de querer pensar, né? Mas ajuda muito. Ajuda, e ele dá uma generalizada muito, assim, tem coisa que você tem que sempre vai ter o crivo humano ali, o olhar humano, mas ele traz, cara, eu não vivo isso aí, não consigo. Mas eu acho que a dinâmica do tempo também é muito interessante, que às vezes ele vira pra mim e fala assim, faz um contrato assim, não sei o que, em 5 minutos. Tem que ser o chat, com né? Certeza. Ajuda muito. Otimiza demais o tempo. Cara, eu criei uma vez esses dias não, já tem algum tempo, eu criei uma automação lá de reforma tributária. Então, de 2 em 2 dias, ele vasculha todos os sites do governo, de receita, blá, 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 e manda no meu e-mail.
Hoje teve alteração da reforma, hoje não teve. Então eu recebo tudo ali no e-mail. Cara, coisa assim, quanto tempo eu ia gastar pra ficar procurando isso? Chega Facilita mastigadinho no demais. meu e-mail. Então é a tecnologia, cara, não adianta. Ele resumiu alguma coisa, teve uma É, legislação agora que você tem que dar mais os benefícios pro colaborador, não teve? Agora que saiu recente? Nós Não. vimos lá? Não, NR1 é de saúde de saúde mental. Tem que monitorar, medir, mensurar e acompanhar a saúde psicológica da equipe. Porque já tinha a saúde e segurança do trabalho, sempre existiu na CLT, só que não era cobrada. Aí, de uns tempos para cá, o governo exigiu que se contratasse uma empresa de saúde e segurança do trabalho, mesmo que você tenha um colaborador, para ele analisar o ambiente, fazer o PGR, que é o Programa de Geral de Risco ali. E aí ele tem que viabilizar, né, entender o ambiente, saber se tem insalubridade, se tem periculosidade. E aí agora, a partir de maio, de 26 de maio de 2026, entrou a NR1, que é onde ele fala dos riscos psicossociais. Que tem, a empresa é obrigada, além de monitorar o ambiente, a estrutura, cadeiras, A essas coisas. nossa CCT busca também medicina, como chama? Através Telemedicina. Telemedicina. A telemedicina aqui. Fazer consultas. E é muito futurista, né? Porque o cara entra ali e passa só quais são os sintomas e ali ele dá um Exato. diagnóstico do que Cara, assim do como que o você atestado né? de saúde ocupacional, o ASO, exame admissional, Sim. demissional, você vai lá no médico, anda ali, volta ali, quando muito, tá tudo bem? Tá sentindo bem? Deixa eu aferir sua pressão aqui. Você teve alguma coisa recentemente? Cirurgia? Toma Tomou algum remédio? Então tá aqui, tá aprovado. E esse daí ainda pergunta demais. Que tem uns que Aham, nem tem pergunta, isso, né? qual que é o seu nome? Tá aqui, ó. É. Como que isso daí vai garantir alguma coisa, né? Você vê que no fundo, a ideia por trás, ela é interessante. Porque, cara, eu quero que a minha equipe esteja bem, eu quero que eles tenham as melhores condições de trabalho, de ambiente, de labor. Não quero ninguém estressado, com burnout. Estressado acaba que não tem jeito, porque aí é a vida de cada um. Mas, cara, não quero ninguém com burnout, com essas coisas. Mas a forma de cobrar isso, assim, se vira e passa a cobrar ou pague alguém, cara, eu acho que poderia ser melhor trabalhada. Mas aí volta naquilo que a gente tá falando. É governo, é eles que põem a regra do jogo, só cabe a gente Só jogar. nos resta cumprir. Exatamente. Cara, fazer um bate-bola pra gente encerrar aqui, a gente sempre faz um bate-bola. Eu pergunto pro Wagner, você pergunta pra Mariângela? Wagner, fala pra mim, cara, um livro, um filme, alguma cena, alguma frase, alguma coisa que marcou sua vida. Poxa vida, hein? Agora me pegou, hein? Tem tantos filmes que é super interessante. Esse filme, The Chosen, né? The Chosen. The Chosen. Achei muito interessante. É uma coisa que tem marcado muito, não sei se você assistiu a série. Outland, não sei se você assistiu também, é uma série muito, muito top. É uma coisa que faz você pensar aí em vidas passadas, né? E estudar um pouco do que você quer, vamos colocar para sua vida, para o seu futuro. Eu busco muito aqui na cidade o lado social. Então, sempre eu ajudo os atletas, busco, vamos colocar um lado de estar sempre ajudando as pessoas. Brinquei da André aí, mas eu sou ali na autoescola, eu sempre tento ajudar o pessoal que está com um pouco de dificuldade. Aí a gente chega a ver que está precisando de mais aula, eu vou lá, vou te dar mais uma aula de direção. Então, sempre com a ideia de ajudar. Boa, sensacional. Mariângela, o que você falaria pra menina que caiu de paraquedas na autoescola e se tornou aí quem fica de frente, quem desenrola tudo aí? Que foi ótimo, foi maravilhoso ter caído de paraquedas. Eu me encontrei na autoescola. Para mim é muito prazeroso, satisfatório. É, assim, sensacional ter crescido junto com a autoescola nesse tempo todo. Legal. Alguma coisa você faria diferente? Eu acho que não. A vida veio assim, até buscando a André de novo, ela brinca comigo assim. Parece que você tem um anjo ali, um santo que te acompanha. E toda vez que a gente passa por uma situação complicada, né? Eu falei sobre a questão do AVCB, né? Então foi uma época que a gente ia perder o credenciamento do Detran, né? E acho que Deus vai caminhando e vai mostrando esse caminho. Então, acho que eu estou no caminho certo. E você tem o anjo e a proteção, né? Com certeza. Ninguém chega
longe, onde vocês chegaram, constrói o que vocês construíram. Se não tivesse uma força, alguém por trás ali. E também essa força e essa proteção não vai para qualquer um. Se você tem, é porque você é merecedor, cara. Pode ter certeza disso. Sem dúvida. Vai lá, Malu. Uma frase ou alguma coisa que você carrega com você. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você resolveria? Que pergunta, hein? Tem tanta coisa. Acho que é a injustiça, né? A justiça, acho que ela tá assim, acabando com a humanidade. E através você conseguindo não ter injustiças, acho que todo mundo pode correr atrás e ter assim, um futuro melhor, buscar algo melhor. Prosperidade, né? Concordo. Nós vimos agora a reportagem esse tempo, passou agora a semana retrasada, a mãe que ajudou o padrasto, né, na morte da criança, e de outro lado a gente tem a moça que escreveu no batom lá, perdeu um mané, escreveu numa estátua, pegou 14 anos, e a mãe que estava ali participando da morte do próprio filho foi inocentada. É injustiça demais, né? O negócio está muito, muito louco, o caminho que a gente está seguindo. Você sabe que uma vez, só fazendo um parêntese aqui, cara, tem um cara que eu conheço, que é desembargador, tal, uma vez eu perguntei pra ele, cara, conversando, eu sempre gosto de conversar, eu sou curioso, né, sou perguntador, e eu acho que a gente aprende com todo mundo na vida. Eu acho que a maior ignorância é você achar que você não aprende mais nada, que você sabe tudo. A gente nunca sabe tudo de nada. E aí eu perguntei pra esse cara, falei, cara, você tá há 30 anos, né, como juiz, desembargador aqui de Minas Gerais, o que você me fala da justiça? O que é a maior coisa que você aprendeu? O que é o maior aprendizado que a justiça, que esse meio te deu? Ele falou, Matheus, que não existe justiça no Brasil. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você entra com processo, você demora 20 anos para ser julgado, para o processo caminhar, muitas vezes a pessoa já morreu, já não sei o quê. Isso é justiça? Você demorar 5, 10, 15 anos para um processo ser julgado, isso é justiça? Eu achei aquilo assim sensacional. Eu falei, cara, se o cara que é da justiça, ele fala isso, tipo, não acreditando, quem sou eu para acreditar, né? Quem sou eu para acreditar? Vai lá, Maluzinha. Por último, não menos importante, um sonho que falta para vocês realizarem, os dois. Acho que a gente já realizou tanta coisa, né? Agora é ver os filhos formarem, conquistar a vida deles. Acho que agora esse é o maior sonho. O resto a gente já correu atrás. Bom demais. Muito bom. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Tirar o Wagner, levar o Wagner para viajar um pouquinho, né, Mariana? Olha, essa vai ser uma tarefa ainda assim, árdua, de longo tempo, mas a gente chega lá. Vai conseguir, sim. Quero ver foto depois de você lá curtindo. Pô, que bom que o Wagner foi. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Aprendi muito com você hoje aqui, cara. Já tinha um carinho muito grande por você, desde que eu me entendo por gente, desde moleque. O William, meu grande amigo William, cara. Um beijo grande. Te amo, irmão. Sou um cara de sangue bom. Cara, obrigado pelo tempo de vocês. Que a OCA continue fazendo a transformação na vida das pessoas, ajudando as pessoas a conquistar seus sonhos, seus objetivos. A função, o papel social de vocês é muito grande. E eu acredito que o governo ainda vai rever isso daí, porque é uma coisa totalmente sem cabimento, sem lógica, é uma coisa que impacta diretamente na segurança pública. E eu tenho certeza que se não rever, cara, vocês vão criar outras formas e vocês vão continuar avançando, porque isso é de vocês. Obrigado pelo tempo. Manda um recado para quem está em casa. Por que a galera deve procurar a Autoescola OCA? Agora é sua chance de brilhar. Primeiro agradecer, tá? E foi um bate-papo muito legal, gostei demais. Poder explicar tudo o que está acontecendo com a gente. A gente sempre buscou o lado de estar ali trabalhando firme, sério. São aí 26 anos que a gente está com a OCA. E quantas pessoas já passaram pela autoescola? A gente busca aonde a qualidade faz a diferença. Então, procure a gente lá e estamos lá sempre atentos aí. Tem Instagram, pessoal achar? Tem Instagram, é Autoescola OCA. Só Autoescola OCA, arroba Autoescola OCA. Isso. Legal. Mariana, dá um alô pra galera, deixa a sua mensagem final. Foi um prazer, foi muito legal estar aqui com vocês. Bom demais poder falar um pouquinho da autoescola, da nosso dia a dia, nossa vivência, nossa realidade. Foi muito, muito legal. E agora a gente espera todo mundo lá na OCA para conhecer mais de perto o nosso trabalho, para poder tirar a carteira com a gente, realizar esse sonho que a gente trabalha, levanta todos os dias para isso, para fazer acontecer.
É isso. E lembrando que não só quem quer tirar carteira, mas às vezes quem já é habilitado e quer fazer uma reciclagem, quer aprender alguma técnica diferente, alguma forma de dirigir diferente, né? A autoescola não é só para quem quer tirar carteira, ela está ali para ajudar você a dirigir no seu dia a dia. Qualquer dificuldade que seja, procura eles ali, que é o melhor, as melhores pessoas para estar trabalhando isso com vocês. Gente, muito obrigado. Vocês que estão em casa, obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que tenha sido tão valoroso, tão rico quanto foi para nós aqui. E como eu sempre falo, se vocês pegarem uma pílula de conhecimento de qualquer coisa que o Wagner aplicou aqui, falou aqui, que a Mariângela trouxe, nossa missão já está cumprida. Lembra de se inscrever no canal YouTube, Spotify, curte a página lá no Instagram também, onde a gente solta os cortes. Mas isso é sempre feito para vocês, para nós e em prol de todo mundo. Juntos a gente vai sempre mais forte. É isso. Obrigado, Manuzinha. Alô pra galera. Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Até o próximo Pode Contar.